Então, hoje eu tenho o prazer de receber a Bio, que é uma empresa especializada em segurança do trabalho. Me corrija se eu estiver errado. Eu vou fazer aqui as apresentações e a gente vai entender um pouco mais desse universo da segurança do trabalho. Eu que conheço muito pouco. Eu só vejo a segurança do trabalho como se fosse algo que a gente vai lá fazer exame, né? Aquele exame ali rotineiro, ou manda o funcionário lá fazer, aquela coisa bem básica. E então a gente vai destrinchar esse assunto e entender como é que é esse universo, as oportunidades que tem dentro desse universo. Eu trouxe aqui uma empresa de grande relevância aqui na região e uma empresa que já tem, né, um número grande e relevante de clientes no Brasil para poder a gente conversar sobre todo esse cenário. Então, hoje eu tenho o prazer aqui de receber os sócios da BioSST, a empresa que é especializada em gestão de saúde e segurança do trabalho, com atuação nacional, atendendo cerca de 1.500 empresas em todo o Brasil. A BioSST nasceu com o propósito de descomplicar o segmento de SST, oferecendo soluções ágeis, humanizadas, eficientes, com atendimento personalizado de tecnologia aplicada. Atualmente, a empresa realiza a sua expansão com o modelo de franquias, que é outra coisa muito interessante. Eu sempre tive muita curiosidade de entender um pouco como que é isso, porque tem muitas pessoas que têm, né, são donos de franquias no Brasil, de outros segmentos, mas eu nunca pude entender muito como que funciona essa situação toda de franquia. Então a gente vai ter a oportunidade hoje também de aprender um pouco sobre isso. Então eu quero aqui dar as boas-vindas aos sócios da BioSST, que primeiro eu quero aqui apresentar, que está ao meu lado esquerdo aqui, é o Gabriel Cardoso, cofundador, engenheiro ambiental e de segurança do trabalho, com mais de 10 anos de experiência no segmento e com forte experiência em gestão e consultoria de medicina de segurança do trabalho. Ele lidera o time de forma operacional dentro da Bio. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, pessoal. Prazer estar com vocês aqui. Agora eu quero também apresentar aqui também um outro sócio da empresa, que é o Jonatas Feijó, cofundador, formação em marketing e gestão de negócios, pós-graduado em neurociência. Ele que é o cara apaixonado em desenvolver pessoas e já alavancou mais de 40 empresas através das suas mentorias. Ele está à frente de toda a parte de planejamento estratégico e a visão de mercado de expansão da BioSST. Seja muito bem-vindo, Jonatas. Obrigado, meu amigo. Prazer é todo meu. Vamos para cima. Quero apresentar aqui também o outro sócio, que é o Patrick Santos, que fez contato comigo e a gente combinou, né? Conversou todo esse momento antes da gente chegar aqui e sentar para essa gravação. Ele que também é um dos cofundadores, especialista em vendas e tem mais de 10 anos de experiência no mercado no segmento da SST. Ele que é responsável pela área comercial e apaixonado por tecnologia, números e indicadores. Seja muito bem-vindo, Patrick. Prazer é meu. Vamos lá, vamos avançar, vamos conversar sobre SST, descomplicar, falar sobre vendas aí. Né, eu nunca, né, sou um cara do marketing, das vendas, mas eu nunca fiquei muito inteiro nessa questão de SST, né? Que é, talvez para muitas pessoas, para muitos empresários, talvez um assunto mais complexo, aquela parte burocrática que as pessoas ficam um pouco assim, né? Não quero tocar muito nisso não quero ter muito contato com isso. É o quê? Eu tenho que só pegar e mandar meu funcionário lá e fazer os exames dele de praxe? Como que é isso? Então hoje a gente está aqui nessa gravação hoje para conversar e passar de uma forma bem didática para aquele profissional que está lá do outro lado, que é do segmento da SST, mas também para quem não está dentro do segmento, entender de uma vez por todas o que é o SST. Cara, saúde e segurança do trabalho, para mim era a mesma coisa, que você tem essa visão. E a gente percebeu que o brasileiro, de forma cultural, tem exatamente essa visão. É uma coisa obrigatória, uma coisa burocrática, uma coisa chata. E quando a gente começou a sonhar, né, e planejar a Bio, a gente criou um tema chamado Descomplicar. Isso é tatuado na parede da nossa empresa, no nosso uniforme, nossos materiais. A gente usa esse termo, Descomplicar, que essa é a nossa missão, né? Descomplicar a segurança do trabalho no Brasil. Então, se eu for diluir um pouquinho mais isso para você, eu vou dizer o seguinte. Pensa num exame admissional. Uhum. O que seria o exame admissional, na verdade? É um chefe de família, cara, que conseguiu um emprego. Já parou pra pensar nisso? Aquele exame vai garantir que ele vai começar a trabalhar. Então, não é só um exame. Então, a gente não entrega só um exame, a gente entende o que está por trás disso. Quando um profissional, por exemplo, sobe no andaime sem um curso de NR35, ou quando ele faz o NR35, por exemplo, a gente está garantindo que ele vai voltar para casa no final do dia. Então, o segurança do trabalho é muito mais do que uma obrigação, é muito mais do que um exame, é muito mais do que um curso. A gente está garantindo que vidas voltem para casa, que chefes de famílias consigam seus empregos. A gente tem essa missão de descomplicar a segurança nesse sentido, de traduzir o que está além
dessa parte que você acabou de falar, que as pessoas fazem segurança do trabalho, que eu também era assim antes de entender o cenário. Muito bacana, muito bacana. Eu tô aqui com as duas pessoas, né, os dois sócios aqui, que foram as pessoas que projetaram a Bio no início, né? Me corrija se eu estiver errado. Eu queria saber de vocês como que foi essa junção dos dois, assim? Como que isso aconteceu entre vocês? Qual foi o momento que vocês olharam um pro outro e falaram assim, vamos criar a Bio, vamos unir forças? Como que isso aconteceu? A gente já vem desse ambiente, né, desse ramo, né, de atividade de muito tempo, né, mais de 10 anos. A gente trabalhou junto numa outra empresa, né, enfim, e a gente sempre trocou muitas informações para desenvolvimento. E aí, em determinado momento, a gente entendeu que faria sentido a gente se juntar realmente com as qualidades que a gente tinha, com as habilidades que a gente foi desenvolvendo para criar algo, né, que pudesse realmente trazer, né, o que o Jonatas trouxe para a gente aqui, né, descomplicar realmente segurança do trabalho no Brasil. Né, culturalmente, né, segurança do trabalho é um tema que geralmente fica de escanteio, fica para o lado, né? As pessoas realmente elas acabam trazendo essa questão, esse tema, né, somente para pontos que elas visivelmente veem. É o exame, como você falou, é o capacete que se usa, é o protetor que se usa, mas segurança do trabalho tem a ver com diversos outros aspectos, né? E trazer isso para uma linguagem descomplicada foi o que a gente entendeu como um lema de vida. Então, por isso que a gente iniciou essa trajetória realmente, né, pensando nisso, entendeu? E um ponto legal, até para adicionar na fala do Gabriel, a gente trabalhou por muitos anos na consultoria, que é quem ajuda as empresas, e eu tive uma experiência de ficar alguns anos à frente de uma indústria. Então, ali eu estive do outro lado, que é a empresa, o cliente que precisa do suporte da consultoria, e eu tive uma experiência muito bacana porque eu consegui ser atendido pelas maiores empresas na época de SST e identificar que não era só a estrutura, né, que realmente resolvia as minhas dores ali do dia a dia. Quando você está na outra ponta, você consegue ter essa percepção. Então, ali começou a se materializar cada vez mais o quanto que a gente precisa descomplicar e trazer novas soluções, que foi daí que a gente juntou toda a nossa expertise, né, na parte de saúde e segurança do trabalho, com essa visão de ajudar de fato, né, para poder não só... Eu acho que o que o John comentou também, as obrigações eram o meio como a gente leva todos esses benefícios para as empresas, para os colaboradores. E através disso a gente começou a montar esse processo, o nosso propósito de empresa, e aí depois, claro, colocar a nossa gestão, e a gente sabe fazer negócio, a gente sabe estruturar, e aí que teve pouco tempo, a gente já estava no segundo ano, já escalando muito a empresa, já faturando milhões, enfim, Vocês crescendo começaram quando? o processo. Começaram quando? Nós começamos, a empresa, né, foi fundada em final de 2021, né, 2021 para 2022. Foi o início da empresa ali. A gente começou com a nossa expertise entrar no mercado, né, enfim, se posicionar realmente para colocar em prática isso, né, descomplicar a segurança do trabalho. Toda vez que tem esse movimento de transição, que a pessoa sai do perfil CLT e vai para o perfil PJ, existem alguns sentimentos de medo, né, de coragem e tudo mais. Eu tô ressaltando esse ponto aqui, abrindo aspas para isso, porque eu acredito muito que talvez tenha pessoas que estão nos assistindo, que vão se colocar nessa posição. Eu queria saber de vocês esse sentimento, como que foi esse sentimento de vocês dois nesse início? O que fez vocês realmente tomarem coragem de falar, não, isso aqui não é mais, agora o cenário é outro, a gente precisa abrir o nosso negócio e caminhar. Como que foi isso? O Jonathan ele já tem uma experiência, né, de empreendimento maior, e ele me deu uma visão de que eu não sabia, mas na verdade eu sempre empreendi, só que dentro de um outro negócio, né? Eu acho que o nosso propósito de entregar mais, fazer mais, de querer fazer melhor, de querer prosperar e avançar ali nosso trabalho, a nossa execução, então sempre despertou dentro da gente, cara, eu quero fazer diferente, eu quero fazer melhor, eu quero aprimorar, e foi chegando o momento que a gente já precisa dar um passo. Ou seja, vocês tinham características muito agudas de quem empreende, né? Contar aquele fato, aí acho que uma coisa interessante pra gente ter aqui. A gente estava em casa, lá na minha casa, né? Eu conheço o Gabriel há muitos anos, e a gente estava num outro cenário, e ainda trabalhava nesse lugar que ele falou. E ele veio para mim conversar, cara, eu tô muito cansado, né? Eu tô sobrecarregado, com muitas coisas na empresa, assumindo várias frentes e tudo mais. E eu falei para ele assim, cara, você recebe ainda para fazer tudo isso que você tá fazendo? Ele falou, recebo. Eu recebo tudo, eu recebo meu salário e faço tudo o que meu chefe faria. Eu falei, cara, você tá treinando para ser um empresário.
Isso 2 anos antes da bio, não é isso? Sim. Então, 2 anos antes deles me chamarem, né, para entrar na bio, eu tive essa visão do Gabriel. Ele já era um dono, só que ele era CLT. E aí, quando eu lembro desse dia, que eu falei assim, cara, você tá recebendo para fazer um trabalho de dono, então você tá treinando, ele tá tendo um salário. Cara, tá excelente isso. Então, quando ele me ligou, né, 2 anos depois de falar, cara, a gente decidiu montar a empresa, queria conversar contigo. Cara, pra mim foi um prazer absurdo, assim, porque eu entendi que aquela semente estava no coração e ela germinou, né? Então, John, você já estava na vida deles antes de entrar como sócio. O Gabriel eu já conheço já há muito tempo. O Patrick não, eu conheci o Patrick através do Gabriel. Bacana. Entendeu? Qual foi o maior desafio, assim, e um erro, assim, que vocês tiveram no início, logo no início? Consegue lembrar de alguma coisa, assim, que teve um desafio muito grande, assim, que vocês se assustaram, que toda vez que a gente começa a empreender algo novo, sempre tem alguma coisa que fala assim, será que vai? O que vocês tiveram, assim, de desafio? Vocês conseguem lembrar? Um erro, assim, que marcou a vida de vocês no início. Olha, eu não consigo ver um erro ou algo assim tão marcante, mas assim, é desafiador. E até hoje, né? Eu acho que um grande ponto que a gente sempre pensava, ano que vem vai normalizar, vai tranquilizar, e é isso. E a cada ano os projetos aumentam, a ambição aumenta, e isso é de uma forma saudável. E hoje o que eu enxergo assim, que concordo. Não, vamos seguir. Eu posso acrescentar. Vamos seguir. Para mim, um dos maiores desafios da bio no início foi a transição de mente deles, de CLT para empresário. No início, esses caras lutavam com as armas de CLT tentando ser empresário. Isso é um grande erro de quem está começando a empreender. Exemplo, hora para ir embora. Exemplo, não querer investir, né? Tipo, você já está com a grana na mão, você não vê, por exemplo, um computador como uma ferramenta, e você vê como um gasto. Carro é investimento, carro é serviço, carro não é um produto, carro é um serviço. Ele vai te levar e você usa o carro, não é ele que te usa. Então, algumas coisas que a gente foi tratando no início ali para quebrar essa mentalidade, eu via como desafio. Hoje eu falo, hoje a gente conversa de igual para igual, que não tem ninguém melhor nem pior. A gente está o tempo inteiro discutindo o negócio, crescendo o negócio. Mas no início não, no início eu entrava bem mais como mentor mesmo. Cara, é assim, vamos fazer assim, vamos por aqui, vamos por esse caminho. E eles, assim, eu sempre falo isso para as pessoas. A Bi foi um grande diferencial, assim, para mim também como mentor. Porque eu tô acostumado da mentoria e a grande maioria tem um tempo muito maior. A Bi foi muito curto, era aprender e colocar em prática, aprender e colocar em prática. Eles me surpreenderam demais, assim. muito Um bacana. fator importante, né, até para citar aqui, trazer para nossa conversa, nesses desafios, quando você vem de um regime CLT, né, para um regime totalmente desconhecido, né, que é empreender, né, no nosso caso, né, no meio do Patrick, a gente teve, né, uma sorte, teve algo de Deus, né, posso dizer assim, que foi a presença do Jonatas em relação a isso, porque era um cara que já vinha com informações, com conhecimento, né, com know-how de negócio, que fez com que a gente saísse desse entendimento, né, de uma maneira mais rápida. Isso facilita muito. Talvez, né, para quem está nos assistindo aí, talvez você não tenha essa possibilidade de ter, né, dentro do seu quadro societário ali, uma pessoa que tem esse entendimento. Mas busque ter alguém que te tire da zona de conforto. Busque ter alguém próximo que vai te mentorar, que vai te orientar. Hoje a gente tem diversos materiais aí, né, de estudo, enfim, de conhecimento que vão de fato, né, te libertar. Acho que a ideia é essa. Então, assim, entender que, cara, eu tenho muito conhecimento, ok, até aqui. Mas o que eu preciso fazer para chegar até esse lugar? E talvez chegar até esse lugar vai requerer de mim fazer network, conhecer pessoas, estudar mais, enfim, criar realmente, né, novas formas de enxergar a vida, né, que talvez, principalmente quando a gente fala nessa transição de um regime de trabalho CLT para empreender, você realmente vem com muitas situações, né, muitos gargalos que são normais do regime CLT, do trabalho CLT. Mas quando você chega para um âmbito de empreender, você precisa de fato deixar isso para trás e pensar de forma diferente. Então, um dos pontos que eu posso destacar, assim, que facilitou muito para a gente, foi ter uma pessoa que nos ajudou a realmente, cara, vocês precisam destravar nisso aqui.
Então, Mentalidade, né? isso. Mentalidade, né? Pô, muito bacana. Se eu vou, olha que engraçado, né? Lá atrás, quando eu comecei a estudar mentalidade, comecei a estudar neurolinguística e tudo isso, as pessoas falam, cara, você vende marketing, tu vende outra, por que tu tá estudando isso? Tu tá estudando em marketing? Eu falei, cara, porque eu percebi que de pessoa, processo e produto, a única coisa que era difícil de mudar era a pessoa. O produto tu muda, a proposta tu muda, o processo você muda, tudo você consegue mudar, mas a pessoa, cara, ela é feita de crenças, ela é movida por crença. Aquilo que ela alimenta é o que domina ela. Então, assim, você imagina o cara 10 anos CLT sendo alimentado pelo aquilo, você quebrar a crença da pessoa, cara, é muito difícil. Muito difícil. Então, por isso eu comecei a estudar mentalidade e quando eu comecei a trabalhar a cabeça deles, cara, eu tive, assim, uma surpresa muito positiva. Eu uso eles, assim, de forma positiva, falando assim, cara, o case, né, eu não uso, ele usa o case da Bia, assim, como, cara, que coisa maravilhosa quando pessoas aprendem e colocam em prática. Entendeu? Isso até aprendi um ponto lá com o nosso pastor, da igreja que eu sigo lá, o pastor Ian, ele fala uma coisa muito legal. A obediência tem a ver com velocidade. Essa é uma chave poderosa. Então você aprendeu aquilo, coloca em prática. Aprende, coloca em prática. Entendeu? Muito bacana mesmo. Gente, como que pode, né? A gente sempre fala com as pessoas, conversa no dia a dia, que essa questão da mentalidade ela é essencial. Se você não muda, né, a sua mente, e o que o John acabou de citar, tem que mudar rápido. Aprendeu, executa rápido. Eu também penso muito nisso. Porque quanto mais você vai procrastinando, vai postergando aquilo, a coisa vai ficando agarrada e você acaba que não muda, não acontece. A coisa não acontece, não flui. Mas, gente, muito interessante, tá bom? Então, tudo nasceu de uma amizade, né, onde que vocês trabalhavam na mesma empresa? Isso. Antes ou não? Era cada um numa empresa separada? Não, a curiosidade, eu comecei como estagiário dele. Caraca. Eu estagiei como aprendi com o homem. E a gente, assim, criou um laço, né, de muita amizade. A gente ficou um ano, assim, não só de trabalho, mas de família, de vida. Né? Chegou um momento que eu precisei dar esse passo, mudar de cidade, buscar novos horizontes. Então, a gente trabalhou muito tempo com consultoria. Foi um tempo, assim, maravilhoso, porque a gente desenvolveu nosso conhecimento junto. Então, desafio, norma atualizando, documentação diferente, pegando cliente diferente, né, de plataforma, documentação para Petrobras, coisas novas, a gente virando às vezes até tarde lá fazendo documentação, aprendendo no início. Eu comecei com 18 anos, fiz 18 anos, 10 dias depois eu estava lá já estagiando e nunca mais parei. E desde lá a gente veio sempre, nunca perdemos contato, até que essa semente começou a caminhar e a gente começou a desenvolver esse projeto. Tem um ponto interessante nisso, né? O Patrick sempre toca muito nesse assunto e é um dos pontos que a gente tenta desenvolver no nosso time interno ali, né? É que quando a gente era CLT ali, quando a gente trabalhava, né, para uma empresa, a gente fazia com hombridade, a gente executava com hombridade aquilo. Então, não é porque a gente não era dono daquele, né, estabelecimento, daquela empresa, que a gente não fazia com verdade, não acreditava naquele sonho, né? Talvez pode ser até um papo, muitas das vezes é um papo furado, enfim, mas a gente fazia de fato, né? Comprava de fato a ideia, né? Então, assim, hoje quando a gente fala de cultura de empresa, quando a gente fala de, né, com o nosso time interno, que geralmente o John toca mais esse processo, né, com o time, a gente leva muito a sério isso, porque as pessoas ali entendam que, cara, não é pessoal, não leve essa reclamação aqui, né, com uma questão pessoal para você, entende a situação, entende o contexto que você está vivendo e, de fato, vê como você pode agregar valor para solucionar aquilo ali, né? Então, a gente, positivo, né, que a gente coloca em prática isso até hoje, né, quando a gente trabalhava como CLT, a gente fazia com muita hombridade, com muita nobreza aquilo que a gente acreditava. E aí, quando a gente passa agora para o outro lado, né, de empreender, a gente consegue perceber o quanto é valoroso ter alguém no time que de fato acredita no teu sonho, acredita que, né, naquilo que você está ali desenvolvendo. Então, foi um ponto muito positivo para a gente também. Quando a gente virou essa chave, a gente só deu continuidade àquilo que a gente já fazia. Perfeito. Eu vejo muito isso nisso. Quando eu falei que vocês estavam treinando para ser donos, porque vocês já tinham essa mentalidade. Porque quando você assume uma empresa, você assume responsabilidade, você assume prazos, e isso é real até hoje, né? O Gabriel fica mais nessa parte, cara, ele briga pelo prazo. Ele defende o prazo, ele defende o cliente. Cara, isso é incrível. E a gente leva isso como cultura para o nosso time. A gente tem alguns pilares, né, na cultura da empresa, e não é da boca para fora. Quando a gente fala de descomplicar, cara, a gente tá revisando nossos processos constantemente, porque o nosso processo precisa ser descomplicado. A nossa fala precisa ser descomplicada.
Se tem coisa na empresa que a gente olha que tá muito complicado, cara, vamos descomplicar esse negócio, vamos mudar o processo. Então a gente está o tempo todo buscando isso, entende? Um ponto, por exemplo, a gente fala muito na empresa, fala sobre cultura de dono, cara, a gente não fala isso da boca para fora. Pra gente isso é real. Todos os setores da empresa têm participação na empresa. Hoje, John, né, agora te avançando um pouco, eu queria saber de vocês, você falou sobre essa questão do descomplicar. Vocês focam muito sobre essa questão do descomplicar. Uhum. O perfil, já entendi que hoje a Bio ela atende mais de 1.500 clientes dentro do Brasil, mas eu quero entender quais são os perfis dos clientes que vocês atendem hoje. Grandes, médias, vocês atendem também pequenas empresas, e aí, principalmente para as pequenas empresas, quando a gente vai falar de descomplicar, como que é isso para eles? Para o pequeno empresário, para o dono de mercadinho, para a dona que vende roupa, ou para o cara que tem um consultório pequeno, como que é isso para eles, essa questão do descomplicar para eles? Sim, eu vou iniciar aqui, mas depois eu vou passar para o Patrick, ele entende bastante dessa parte, né? Ele é o cara dos números, o cara dos KPIs, o cara entende tudo, é planilha, meia-noite chegando no nosso grupo lá de diretoria, lá, pô, descobriu um dado novo, é um dado demográfico novo, um mapa de calor do Brasil, enfim. Mas a gente entende o seguinte, cara, toda empresa que tem a partir de um funcionário CLT é obrigada a contratar nosso trabalho. Eles são obrigados. Só que antes da Bio, não existia essa empresa que tinha esse olhar humanizado. Então o cara era obrigado e comprava com raiva. Entendi. Inclusive, isso foi um treinamento que a gente deu pro nosso time no início. Os nossos vendedores, nosso time de vendedores, a gente fala, quando você liga pra pessoa para ofertar, o cara não quer comprar. Ele tá com raiva de você. Esse é o início do entendimento. Não é como você vender um chocolate. Pensa um cara pequenininho, cara, de repente você tem mais um custo por mês, mais um custo por ano. O cara não quer comprar. Então, como que eu faço para isso se tornar mais aceitável, mais palatável pro cara? Então, vamos entregar um serviço de excelência. Vamos entregar além do que ele está esperando. Além de entregar o SST, vamos entregar uma formação, um curso. Então, assim, vamos agregar alguma coisa para fazer sentido esse processo. E não ser, que droga, eu tenho que pagar isso, entende? Então, assim, e sobre o perfil de empresa, acho que o Patrick pode falar um pouco melhor. Não, mas é perfeito o que você fala. E só para contextualizar para o nosso cenário assim, de segurança, desde que eu comecei, o nosso principal cliente sempre foi grandes indústrias, empresas maiores, com a parte operacional de maior risco. Era o que acabava sendo fiscalizado com uma maior intensidade, né, pelo Ministério do Trabalho e que acabava colocando ali na sua rotina fazer segurança do trabalho. E a gente teve um marco muito importante nesse setor, que foi a criação do E-Social, que é uma plataforma online do governo, que hoje ela não só recebe essas informações de segurança do trabalho, como informações contábeis, trabalhistas das empresas, e agora você não tem mais a possibilidade ou o risco de bater um fiscal na sua porta. Você está dentro de um sistema que tem prazos, tem informações para ser enviadas e você tem que preencher, independente do qual seja o seu porte, seu ramo ou sua atuação. Foi o que o John comentou. Tem um funcionário, você tem que fazer isso. E aí é uma visão que a gente precisou desenvolver, que, eu não tenho só um perfil de cliente. Então aqui eu tenho uma multinacional que está aqui no Brasil, que tem uma estrutura. Eu tenho uma empresa que tem mais de 100 unidades espalhadas pelo Brasil. Eu tenho uma empresa que é regional. E eu tenho uma empresa que, como você comentou, é uma pessoa que abriu um MEI, que decidiu dar um passo, que começou ali, que não, às vezes não tem fluxo de caixa, não tem nada. E de repente ela recebe mais uma informação de uma obrigatoriedade. Então a gente trabalha, e eu estou ali à frente do time comercial, eu até brinco com as empresas, que assim, por questões comerciais a gente não vai deixar de atender um cliente, a gente não vai deixar de ajudar uma empresa que precisa passar por isso, que precisa ter o seu sonho, assim como a gente também tem o nosso sonho de negócio, e a gente quer ajudar dentro daquilo que é a nossa ferramenta. Então a nossa ferramenta é segurança do trabalho, é isso que Deus nos entregou, então a gente vai entregar o nosso melhor. E a gente hoje avalia e entende cada perfil. Então eu sei o que uma multinacional precisa, o nível de suporte, de relatório, de entrega, de documentação, e eu sei o que esse pequeno, esse médio, esse MEI precisa de ajuda, e até a parte comercial, é o que você falou, é uma flexibilidade, é um apoio, é uma ajuda, para que a gente possa, de fato, descomplicar a segurança do trabalho no Brasil, e isso é para o grande, para o pequeno, independente do ramo, e tornar isso acessível. Então, essa é a nossa... Você vê isso na prática. Hoje o principal público-alvo de vocês hoje dentro da Bio é qual? Ou não tem esse cenário? Tem. Hoje, nosso principal público são parceiros. Porque é diferente você receber uma ligação de uma pessoa que você nunca viu na vida, falando, cara, a partir de hoje você tem que pagar tal valor por causa de um documento e tudo mais.
Outra coisa é o seu contador, que é da sua confiança, por exemplo, falar para você, cara, isso aqui agora é uma obrigatoriedade, você precisa se adequar a isso aqui, e a gente indica essa empresa. Então a gente tem um trabalho muito forte virando parceiro nesse sentido. Com os contadores, né? Com o profissional da contabilidade. Eu ia perguntar isso para vocês, porque fazer essa comunicação, chegar para a empresa e do nada ele, olha, você tem que pagar uma taxa de... A pessoa fica desconfiada, né? Fica, pô, no cenário que a gente vive hoje, um monte de golpe, um monte de coisa. Da onde que veio isso? Por que é obrigatório? A gente acaba se tornando até uma empresa de educação, porque a gente tem que fazer essa educação do empreendedor, da empresa, fazer uma venda muito consultiva, porque não é só simplesmente apresentar um serviço, você tem que realmente contextualizar e, né, trazer ele para esse cenário da necessidade, do que se trata, né? E não é só contador, são pontos de contato de confiança. Então tem contadores, tem gerentes de franquia, tem administradores de condomínio, são pessoas que têm voz ativa em outros CNPJs. Então o nível de consciência em relação ao produto é muito mais alto com essas pessoas. Então você explicar para ela o que é e a partir dela você atingir essas outras empresas é melhor. Uma empresa grande indústria, não. O cara já sabe, ele precisa, ele já tem processos de SST dentro da empresa, é um pouco mais fácil, quando ele normalmente entra em contato com a gente, né, em indústria. A gente vê isso na prática. Isso, Quando eu atendo, a gente tem no nosso pool de clientes algumas indústrias, né, e pequenos clientes realmente no sentido de número de funcionários, realmente estrutura, né, e você vê com o meu time lá, a gente consegue perceber isso na prática. Quando a gente fala sobre alguns assuntos, algumas siglas que são comuns na nossa área, o entendimento é diferente, colocar em prática é diferente, mas aí é o papel que o Patrick falou, né? O nosso trabalho, né, é muito no sentido da consultoria realmente, seja para o grande cliente, uma grande estrutura, ou para o pequeno cliente. Porque a gente vai trazer, ontem a gente teve uma situação assim, o João falou, Gabriel, você está falando pausadamente, explicando para a pessoa, não, eu entendi o nível de consciência dessa pessoa, perfil daquele cliente ali. E eu preciso falar com ele de uma forma que talvez eu não vou usar tantas siglas, talvez eu não vou usar tantas informações técnicas para que ele consiga chegar onde eu quero que ele chegue de entendimento, para aí sim eu falar para ele, ó, isso tem a ver com esse documento, tem a ver com esse procedimento. Então a gente leva muito a sério isso, né? Justamente trazer as pessoas para esse nível de consciência, né? Enfim, entender, balizar ali, e o Patrick fala muito do mínimo necessário, né? Para que a gente consiga, de fato, estabelecer um ponto de contato com essa pessoa e ter uns pontos de confiança, realmente, como o John sinalizou, né? Que são através dos indicadores ali de contadores, administradores de condomínio, né? Pessoas de confiança daquele cliente, para que a gente, de fato, comece a fazer segurança do trabalho, né? E sim, para que a pessoa consiga ver na prática aquilo acontecendo. Acho que um resumo disso aí é que a gente tem funis separados. O Patrick é muito especialista nisso. Eu falo muito especialista, porque eu já vi especialista e já vi a pessoa que não entende nada. O Patrick, ele é muito especialista. Eu brinco com ele, porque, cara, ele destrincha com maestria, cara, a parte de CRM, dos funis, as automações ali dentro. E ele criou esses funis com níveis de consciência para cada cliente, então a gente vai caminhando ali dentro de uma forma muito bacana, cara. Assim. Você mesmo programa, Patrick? Ou vocês têm um programador para poder fazer essa parte? Eu sou aquele perfil curioso que gosta de uma plataforma nova, eu gosto de sistema novo, eu gosto de ficar ali brincando, mexendo. Ontem mesmo eu estava numa reunião já, conhecendo novas ferramentas, novos processos, a gente está sempre buscando, né? E no mundo que a gente vive hoje, você tem que estar crescendo, você tem que estar buscando soluções novas, a gente tem uma mente muito aberta para isso e eu que vou desenvolvendo. Claro, tem um time ali que vai me dando apoio, que vai sendo o braço, mas eu gosto de estar ali nessa ponta, vendo essas novas situações, vendo o que está acontecendo de novo no mercado. A gente está sempre acompanhando essas grandes empresas, essas referências aí, G4, V4, XP, esse pessoal que está jogando um jogo bem bacana e trazendo essas tecnologias, esses formatos. E aí eu fico mais a parte ali do comercial e financeiro, né, porque tem que estar integrado, né, vender muito, mas também com qualidade, para que a empresa esteja saudável e, enfim, automatizando isso para que a gente possa não só entregar o melhor para a nossa companhia, para a nossa empresa, mas também para o cliente, né, saber com quem a gente está falando, o perfil, o segmento, quais produtos, né, a gente vai trabalhar ao longo do ano, porque hoje a gente tem um serviço básico que ele tem uma recorrência que é anual, né, a documentação e o exame, até que você deu o exemplo no início da conversa, é anualmente. Só que a gente tem vários outros serviços que o cliente precisa
E não é empurrar o serviço, não. É entender, de fato, quais são as necessidades que aquele cliente tem e apresentar essas soluções. Então, a gente tem que conhecer o cliente, entender o tempo, entender a situação dele. Tem cliente, por exemplo, que está buscando prestar serviço de licitação. Então, ali, de repente, você já vai dar um suporte para ele, porque ele vai precisar de algumas documentações específicas para uma licitação. Então, a gente vai ali, né, organizando a casa para poder... Deixa eu te perguntar uma coisa para vocês dentro da minha ignorância, né? Entendi o cenário, entendi essa parte da questão toda humanizada, descomplicada. Realmente é muito importante a gente entender com quem que a gente está falando, para até mesmo a forma que a gente vai falar e se posicionar. Eu faço muito isso no meu dia a dia também, porque tem muita gente que chega realmente com muito conhecimento. É diferente de falar com o John de marketing e falar talvez com a dona que vende roupa ali na esquina de marketing. Eu não posso nem falar de marketing para ela, que ela vai falar: o que é marketing? Tem que falar: olha, rede social, é isso, é desse jeito. Mas ao ponto que eu quero chegar, que a gente vai se aprofundar mais à frente na nossa conversa de hoje aqui, é sobre o sistema de franquias que vocês estão já vendendo, correto? Que hoje, você que está nos assistindo do outro lado já se interessou e se motivou, né, por tudo isso que a Bio está apresentando aqui até o momento. Eles estão ofertando esse modelo de negócio através de modelo de franquias para você que está do outro lado, se tiver interesse, você ter acesso. Mas antes de a gente se aprofundar nessa parte da nossa conversa, eu quero saber, isso tudo aqui que nós estamos conversando, essa parte de mentalidade, de ferramenta, todas essas questões de como que vocês fazem o atendimento do cliente de vocês, como que vocês vão até esse cliente, isso tudo vai estar embutido dentro desse modelo de franquia? Sim, com certeza. Na verdade, o nosso franqueado hoje vai trabalhar a parte comercial. A gente fez um estudo bem bacana sobre isso, né? E a gente entendeu que a melhor forma de expandir nesse modelo de franquia seria tendo pessoas comerciais que fossem focar em vendas, focar em jornada do cliente, nível de consciência, diluição desses trabalhos, entender essa esteira de produtos anuais, do que pegar tudo isso que você falou aqui e ter que treinar a pessoa para fazer a parte operacional. Então, hoje o franqueado da Bio vai se focar em vender, subir essa demanda no nosso sistema e o nosso time vai executar o trabalho. Então, não vai precisar se preocupar com tudo isso. O Deixa Complicado também tem a ver com isso. Por exemplo, você pode ser um franqueado da Bio. Você tem um network absurdo. Tem muito contato com... Tem muitos contatos. Então, você vai lá, só faz essa ponte, sobe no sistema e o nosso time vai executar. E eu sou um personagem que conversa e tem muito acesso com o empresário. Exatamente. Então é muito mais fácil do recado ele chegar até dentro do ponto de confiança que ele falou, muito né? Bacana. Agora, se a gente vai para a parte técnica, aí eu teria que ter 10 anos de experiência, eu tenho que ter pós-graduação em um monte de coisa, aí o assunto seria outro. Muito bacana. Então toda essa parte operacional É nossa. é de vocês aqui na base. Sim, Bacana. a gente... É porque realmente, né, cara, o maior desafio nesse cenário, se hoje ele se torna um franqueado, ou se eu me torno um franqueado, é entender como que eu faço para vender o produto. Como que eu faço para chegar. Acho que esse aí é o maior desafio. Porque cai naquela, né? Como que eu vou pegar o telefone e ligar para a pessoa e falar do nada: olha, você tem que pagar isso, aquilo. Eu quero fazer uma pergunta assim, um pouco de uma pessoa bem ignorante em relação ao assunto. Existe alguma taxa, algum valor que é obrigatório para toda empresa pagar todo ano? O que é obrigatório todo ano? Eu sei que, dependendo da classificação da empresa, tem um tipo de documentação, tem aquela coisa. Mas no dia a dia, existe alguma coisa que é universal ou não tem? Porque vocês falaram que a pessoa, mesmo ela tendo um funcionário, ela é obrigatória a ter que fazer ali o sistema de segurança do trabalho. Isso. O que se torna esse... O que é obrigatório? O que é isso? Até o Gabriel citou, né? Eu converso muito quando a gente está lá, e nosso time também, que é o mínimo obrigatório. Porque quando a gente fala de segurança do trabalho, ela é muito ampla. A gente está falando ali de combate a incêndio, primeiro socorro, ergonomia, mas vamos trazer aqui o que é obrigatório, que eu não posso deixar de ter. Hoje a legislação ela fala que toda empresa precisa fazer alguns documentos, que é o PGR, PCMSO e LTCAT. É o mínimo obrigatório para que você tenha a documentação base e envie para o portal do social. Porque quando a gente fala desse mínimo, a gente está pensando naquele sistema que ele é rigoroso, ele é online, você não tem como fugir disso, você tem que apresentar a sua documentação. Então, esses programas e laudos a empresa tem que ter, independente do ramo, do segmento, do porte, e fazer os exames dos seus colaboradores. Então, uma vez que você faz esses documentos e você faz o exame dos seus funcionários, a admissão, o periódico, o demissional, você tem que pegar essas informações e enviar para o portal do governo. E aí, desde esse início até essa etapa final de enviar essas informações do governo, a Bio cuida de tudo.
Nosso time entra no circuito, faz a visita, elabora os documentos, faz a aprovação, envia para o cliente, arquiva esse documento para o cliente, faz os exames. Hoje, na parte de exames, nós temos mais de 500 unidades de atendimento pelo Brasil. Então, não importa seja capital, interior, a gente tem ali unidades para receber o colaborador e fazer o exame, ou até mesmo uma estrutura pronta, que a gente leva dentro da empresa com médico, técnico de enfermagem, tudo para fazer os exames e depois pegar isso tudo. Hoje a gente utiliza o melhor sistema que a gente tem no mercado de saúde, segurança e trabalho para gerenciar, compilar essas informações, e aí é o nosso trabalho que a gente faz lá interno para descomplicar, e o cliente só pode acompanhar do portal do cliente tudo sendo enviado. Mas, Patrick, esse mínimo, falar de valor, o que seria esse mínimo? Isso vai variar de estado para estado, cidade para cidade? Varia um pouco ali por regiões, mas hoje a gente trabalha até com um ticket mínimo ali a partir de R$1.000, né? A empresa ela já consegue se adequar. Isso por ano? Isso por ano. Ela já consegue se adequar já nesse cenário, é claro. Vai variando algumas particularidades, às vezes quantidade de colaborador, você vai ter mais exames, mas que varia um pouco disso. Mas aquelas pequenas empresas elas já começam já a se organizar a partir disso. E alguns diferenciais, por exemplo, tem muito no mercado, às vezes cobram mensalidade. A gente entende que para esse pequeno, né, essa pequena empresa, esse pequeno empreendedor, ele vai ter uma movimentação pequena de admissão e demissão, diferente de uma indústria que a gente atende. Então, hoje a gente oferece toda a gestão do social como cortesia. Ele não se preocupa com isso, o nosso time ali de engenharia vai cuidar todo mês olhando o sistema, vendo o que precisa ser atualizado lá no portal do governo, para garantir que ele possa focar no negócio dele e a gente está cuidando aqui da parte de SST, dessas obrigatoriedades. Bacana. Eu queria te perguntar uma outra coisa também, Patrick, ainda dentro dessa situação. É a relação do contador. O contador, a contabilidade da empresa é obrigatória passar essa informação para o empresário, correto? Hoje a gente tem essa cultura, né, no Brasil, que o contador é o nosso braço direito, né, na empresa. Então, quando a gente tem uma dúvida, a gente tem uma dificuldade, a gente acaba acionando o contador. Mas até defendendo também esses nossos amigos, né, esses nossos parceiros, eles são focados na parte contábil, a parte de SST é uma outra área. Então, a gente entra ali para também aliviar eles dessa demanda, para ser esse braço de consulta, de apoio, de suporte. Ontem, por exemplo, eu participei de uma reunião e a grande preocupação do cliente ali, da sua contabilidade, eu vou conseguir conversar com vocês? Falei, claro, independente de a gente avançar como parceiros ou não, nosso time de engenharia está aqui para tirar dúvida, afastamento de INSS, enfim. Então, a gente entra para ser esse braço da contabilidade e para que a contabilidade ela tenha até um up, né, no seu serviço, porque agora ela pode agregar isso. Você tem dúvida de saúde e segurança do trabalho? Está aqui o nosso parceiro que vai te dar total suporte. Então, eles conseguem tirar isso. Aquelas dúvidas que vão chegando para eles ali, que eles têm que ficar buscando, pesquisando para tentar ajudar o seu cliente. E isso é legal, né, essa proatividade. Mas a Bio ela entra como especialista ali para ajudar o cliente, ajudar o contador, enfim, ajudar quem precisar nesse caminho. Sabe por que eu ressaltei isso? Porque eu falo por causa do convívio, né? Agora, dando feedback para vocês do convívio. Eu tenho muito contato com muitos empresários de vários perfis. E eu sinto que, realmente, o empresário que está na ponta aqui, o grande empresário, ele tem acesso à informação. Mas quando você vai descendo, médio, pequeno, microempreendedor, aquele cara que tem 1, 5 funcionários, ele não tem um estado de consciência, ele não sabe que tem que... Esse mínimo que você está falando aí, né, eu sei que tem outras, dependendo da classificação da empresa, tem outras coisas que ela tem que ter ali documento e tudo mais. Porém, eu entendo que na convivência, a maior parte do empresário brasileiro, ele está ali, entre o médio e o microempreendedor. Então, ele não tem estado de consciência algum. Assim, essa parte educacional de vocês, o que vocês pensam? Se vocês já pensaram em algo que possa ser feito para poder melhorar ainda mais essa informação, chegar de forma... Porque também tem muito contador, gente, que está no loop eterno. O cara só está no automático mandando guia e aqui toma seu simples, sua folha de pagamento, ou sei lá, passou uma informação ali, vou fazer o seu... Tô aqui, né, gente, falando mal do profissional. Eu adoro, meu contador é o meu grande amigo. Eu entendo que o contador hoje, o profissional de contabilidade, ele é muito importante, essencial para quem tem um negócio. Você tem que ser muito amigo, parceiro desse profissional ou da profissional. Mas só que eu vejo que o estado de consciência do empreendedor brasileiro, de uma forma geral, é muito fraca em relação a isso que vocês estão falando. As pessoas no dia a dia não conversam. Cara, o empresário, na real, sendo bem sincero, ele já não conversa, não bota em prática a gestão, fluxo de caixa básico do dia a dia dele, coisas básicas, essenciais. Ele se preocupa mais hoje, não que não seja importante. Tudo é importante. E às vezes fazer um story
mas ele não se preocupa com essa parte tão importante que é a gestão, né, do negócio dele. Então, eu quero saber de vocês, como que vocês pensam com essa parte de educação, de informação, né? O que foi pensado? Cara, a gente tem um roadmap assim, muito claro que a gente vai fazer, né, na questão da educação, em relação à informação. A gente se dividiu em 3 perfis nas redes sociais, a gente começou essa execução agora. É óbvio que a gente não vou falar aqui todos os detalhes, porque isso é um plano, né, a longo prazo, mas a gente se dividiu em três personas na internet, onde eu vou falar mais com a parte de liderança, para eu poder angariar essas pessoas, as pessoas se conectarem comigo. O Gabriel está na parte mais de tirar dúvidas, parte nessa esfera. E o Patrick vai falar mais na parte de dicas de venda, coisas mais táticas, né? Mais a área que ele toma conta mesmo. Então a gente está pegando uma empresa do operacional, no tático e no estratégico, a gente está se posicionando para a gente começar a trazer essas pessoas para a gente começar a educar essa galera. Então a gente tem um plano bem claro que a gente vai fazer ao longo desse tempo aí, porque é um trabalho de educação. Beleza, então vocês têm já algo já concreto já para trabalhar dentro das redes sociais para estar cativando cada vez mais essa questão da informação, levando cada vez mais essa questão da informação. Não só em rede social. A rede social é o início disso, mas a gente tem todo um trajeto aí que vai envolver técnicos, a gente vai ter não pode falar todos os detalhes, mas a gente tem todo um mapa assim, bem definido para gerar informações, por exemplo, para os contadores mandarem para os seus clientes. A gente o trabalho está bem feito. O dever de casa foi feito. Para ajudar nesse... Para ajudar isso. É um trabalho de educação. Quem entrar nesse barco, se tornar franqueado... Pra gente que o projeto é bacana. Agora é onde que nós vamos entrar, né? Dentro do assunto das franquias. Eu quero entender de vocês, aí vocês vejam aí quem que vai comentar, falar sobre, né? O que a Bio hoje está trazendo, além da prestação de serviço, que nós já entendemos, né? Como que é a prestação de serviço de vocês, algo muito, muito bacana de se ver. Um tratamento totalmente humanizado e preocupado com o cliente de vocês na ponta. Porém, vocês estão com esse processo de expansão, onde vocês estão aí, né, dando oportunidade para outras pessoas, estão criando mais oportunidades para outras pessoas empreenderem, ou para quem já empreende, poder empreender cada vez mais. E agora eu já entendi que vocês fazem a parte operacional e colocam na mão da pessoa mais a parte da venda, né, de fazer ali a captação do cliente potencial. Eu quero saber, o que é franquia? Você está assistindo a gente aqui agora, vamos do zero lá. O que é franquia? Cara, franquia é um modelo de negócio. É um modelo de negócio que você paga para usar o know-how. No nosso caso aqui, a pessoa vai pagar para usar o nosso know-how. Por exemplo, hoje a gente gasta um pouco mais de 100 mil reais por mês de estrutura. Então o cara vai pagar uma taxa para usar a nossa estrutura, podendo usar essa estrutura sem pagar por isso. Então você paga pelo know-how, você paga pela estrutura, você paga pelo tempo. A gente está falando de 4 anos de empresa, onde a gente aprendeu todos os gargalos, a gente sabe cada etapa do processo inteiro, a gente sabe a jornada do cliente, a gente sabe o nível de consciência. O Patrick tem todos os indicativos ali. O cara vai usar isso. Se ele for começar do zero, o modelo de negócio tradicional, ou seja, eu vou sozinho começar a empreender em segurança do trabalho, ele vai ter que passar por tudo isso. Só que qual é a vantagem de comprar a nossa franquia? A gente, graças a Deus, a gente juntou 3 cabeças completamente diferentes, mas completamente complementares. Não sei se a gente pode dizer isso, né? Completamente complementares, mas se completou assim, de uma forma muito bacana. Então, franquia é um modelo de negócio. Você paga para usar o modelo pronto. Isso é modelo de franquia. Bacana. E, se eu puder adicionar, né, que de repente quem está vendo ali, eu sou da área de segurança do trabalho, eu quero empreender. Eu não sou da área de segurança do trabalho, mas eu quero empreender. Eu já empreendo, eu quero diversificar. Acoplar. Não importa o modelo. A gente está literalmente, né, com um plano totalmente estruturado, e é por isso que o pessoal já está se interessando, já estão nesse processo aí, já com algumas, né, possibilidades aí para iniciando. Porque a gente tem até a parte comercial, que é o que vai ficar na mão do franqueado, está tudo desenhado, validado de anos aí, que a gente vem testando dia após dia, validando, aprimorando, e vamos continuar dia após dia também melhorando. E a gente vai, né, talvez o trabalho que aconteceu com a gente lá no passado, que foi se desenvolver, se tornar empreendedor, performar, entender de negócio, a gente vai ajudar esse franqueado, né? A gente está realmente convidando ele para sentar à mesa, a gente caminhar esse projeto longo, que a gente já iniciou a expansão, a gente já está presente, né, em todo o território nacional. Eu até gosto de dar um exemplo, às vezes, algumas reuniões. Em 2023, o nosso maior volume, né, que era o nosso maior cliente, era no Acre, que era uma empresa chinesa, um projeto enorme que tinha no Brasil. E a gente com escritório já no Rio, em São Paulo, em Curitiba, próprio. A gente já vinha fazendo esse processo de expansão para cada vez mais estar próximo dos clientes. A gente atendendo no Acre. Só que aí, né, principalmente
parte do John ali, essa parte de visão, né? Pensando sempre esses 2 passos à frente, entendeu? O modelo de franquia é a forma de a gente se conectar com mais pessoas e encurtar essa curva de expansão, que ela vai acontecer, né? A Bio está com esse projeto muito claro de crescimento e presença nacional, e esse modelo de franquia trazer grandes pessoas que a gente tem no Brasil. A gente tem grandes pessoas ali que estão dispostas a fazer, com vontade de mudar a vida, mudar a família, e a gente avançar, né? Então, eu falei que a gente se complementou, né? Então, a ideia da franquia é também conhecer novas pessoas, novas cabeças, novas ideias, novos horizontes, novas mentalidades. Então, a ideia de ter franquias é isso, porque a gente já estava expandindo sozinho. A gente abriu nossa unidade Rio, abrimos em São Paulo, abrimos em Curitiba, a nossa próxima seria em Belo Horizonte. A gente já estava mapeando esse crescimento de acordo com as nossas demandas, né? E também nossos braços onde a gente conseguiria ir. Mas a gente entendeu que a franquia a gente vai um pouco mais rápido, a gente vai agregar pessoas para o negócio, e agregando pessoas para o negócio viram novas ideias, e novas ideias geram novas ações, novas ações geram novos resultados. Muito bom. Preciso saber de vocês aqui, existe um franqueado, um tipo de franqueado ideal? Qual é o perfil desse franqueado? Eu sei que o Patrick já citou ali mais ou menos alguma coisa, mas eu queria que isso ficasse um pouco mais redondo para quem está nos assistindo. Eu gostei, estou assistindo aqui, tô aqui, né? A pessoa tá assistindo a gente, gostou da ideia, tá motivada, a pessoa tá lá assim, ó. Caramba, como é que faz? Existe algum tipo de perfil? Como que tem que ser essas pessoas para poder entrar e agregar e pegar e investir realmente no modelo de franquia de vocês da Bio? Cara, eu sou suspeito para falar porque eu acredito muito em modelos mentais, né? E como a gente já tem isso desenhado, a gente vai procurar pessoas que tenham facilidade de se comunicar, pessoas que já tenham um network, pessoas que queiram vender, mas tenha, cara, por incrível que pareça, pessoas que não têm essas habilidades, mas têm a vontade. Esse cara pode chegar, a gente vai ter treinamento, a gente vai ter mentoria, a gente vai conversar com esse cara, ele vai usar o modelo pronto, e isso é a vantagem da franquia. Mas hoje o perfil que a gente procura é o perfil comercial, tá? A gente leva com um lema de vida a questão de descomplicar, e a gente faz isso com os nossos clientes para trazer para o nível de consciência necessário. Isso também vai ser feito com o franqueado. A gente vai trazer todo o know-how que a gente tem, enfim, para que ele estabeleça esse nível de consciência do que ele precisa fazer, quais são as matrizes de objeção que ele precisa, né, romper, enfim. Então, todo esse know-how que a gente tem, toda essa expertise que a gente desenvolveu durante esse tempo, vai facilitar esse caminho para ele em relação a vender, né, o processo. Sobrou para mim, se eu puder então ser um pouquinho polêmico. Não é tigrinho, não é dinheiro fácil, não é pirâmide. É para realmente quem quer, né? O que eles já comentaram, quem quer empreender, quem quer mudar, quem já está empreendendo e quer de repente se conectar, trazer para sua cartela de repente de acesso que já tem um novo negócio. A gente está falando aqui de um mercado onde não tem nicho, toda empresa independente do ramo, isso é toda empresa. Isso talvez são poucos produtos e serviços que a gente tenha de repente aí no mercado que você consegue atingir um número potencial tão grande, né, de público. Então o mercado é gigante. A gente consegue falar, Patrick, de questão monetária? Consegue dar exemplo de alguma coisa ou não tem como citar? Você diz de faturamento e tudo alguma mais. Coisa nesse sentido? Para até mesmo quem está nos assistindo ter mais uma motivação para poder conseguir enxergar. Porque tem gente que precisa de ver número, enxergar alguma coisa. Eu sei que depende muito do cenário, mas existe algo que possa ser falado? Se você entrar na nossa rede social, já tem bastante informações lá, e você vai ver que a projeção, por exemplo, de faturamento médio anual para os nossos franqueados, que está lá, é de 480 mil por ano. Isso no modelo home-based, que a pessoa não necessita abrir uma estrutura de escritório, colaboradores, literalmente o descomplicar. Home-based significa que o cara vai trabalhar pouquinho, 1 horinha por dia, não, mas é um modelo para ele conseguir trabalhar de casa, empreender com toda a nossa estrutura e poder alcançar um faturamento desse com um retorno muito rápido, né, um investimento. Para ele chegar baixo. nesse valor, Patrick, ele vai ter que ter uma média de quantos clientes aí? Enfim, a gente faz uma estrutura, porque o primeiro ano é o grande ano que você começa a fazer uma recorrência. Então, se você começar a atender, por exemplo, de 20 clientes ali por mês, e aí você vai escalando, no ano seguinte você só vai ampliando e vai aumentando a recorrência, daqui a pouco você está com uma estrutura, e aí daqui a pouco faz sentido você ter um escritório, você começa a ter uma estrutura. Mas você hoje, já com 15, 20 clientes por mês, isso é muito tranquilo. Hoje a Bio, por exemplo, ali, a gente atende mais de 100, 150 clientes por mês ali, né, depender, e fora que depois você vai ter novos produtos para os seus clientes, então
depois a gente pode até falar um pouco dessa parte de técnica, né? Mas Dá pra fazer recorrência também, então, no caso, né? Cara, então, fazer você tem um CAC, a gente já tem um CAC baixo, que a gente tem estratégias para poder utilizar, parcerias, a gente não fica dependendo só, por exemplo, de tráfego, de Google, né? Entendi. Essas outras ações, e a gente começa a ter um LTV, né? Ter um retorno ali ao longo do tempo, que aquele cliente vai ficar com você, é muito interessante. Enfim, Eu tenho um dado Muito importantíssimo sobre Muito isso. bom, tá? Importantíssimo. Isso é atrativo, tá? Ó, 97% dos nossos clientes renovam no final do ano. 97%. E desses 3 que sobram, tem 1% de pessoas que fecharam a empresa, o outro por cento que... Cara, são 97% de recorrência. Então, se você conseguir 20 clientes por mês, se você conseguir 20, dá 12, enfim, chegar no final do ano, você vai ter aqueles que você já tem, 97% dos clientes vão renovar com você e você vai continuar conseguindo. Consegue entender? Agora eu entendendo como que vocês trabalham, como que a Bio funciona, eu entendo que ele fica, sabe por quê? Porque é o trabalho de consciência que vocês fazem ao longo do ano, esse acolhimento. Porque se isso aí funciona muito bem, não tem como ele, não vou pensar em trocar não, vou continuar, tá dando certo, vou ficar aqui. Não faz sentido ele trocar. Não faz. Porque a outra empresa não subia cobrava uma mensalidade e a gente não cobra. A outra empresa não dava atenção, falava com ele de forma como ele precisa. A empresa não dava curso para ele. A gente tem uma plataforma online própria. A gente tem vários cursos lá dentro, inclusive treinamentos da própria área, QNRs e tudo mais, que é obrigatório. Mas a gente também tem curso de marketing, a gente tem curso de oratória, a gente tem curso de outras coisas que ajudam a pessoa a fazer. Ontem mesmo a gente subiu lá, era mais de 200 cursos, um cliente só comprou 200 cursos. Imagina um franqueado que pode, vou vender só R$1.000 no ticket. Não, mas esse cara pode comprar um curso, esse cara pode indicar uma outra pessoa. Cara, é 97% de recorrência, é absurdo. É um número muito alto. A gente É muito pensa alto. muito como que a gente pode, ao longo desse ano, né? Elaboramos documentação aqui hoje, como que a gente pode desenvolver contatos, forma de chegar material para esse cliente, para que ele nos veja não só como paguei ali para poder fazer, enfim. Vocês mantêm um contato com o cliente o tempo Sim, inteiro, de né? fato. A ideia Sem ser chato, mais leve. ajudando o cliente. Assim, no nosso catálogo hoje de produto, a gente tem mais de 10, 15 laudos que são obrigatórios. Eu falei daqueles 3 mínimos obrigatórios, mas a gente está falando aqui também de ergonomia, insalubridade, periculosidade, ruído, conservação com relação gerenciamento de à poeira. resíduo, parte de conservação auditiva, proteção respiratória, As avaliações ambientais, né? atendimento à emergência, enfim, a gente tem diversas áreas que a segurança do Essa trabalho parte de abrange. vigilância sanitária, vocês também fazem essa comunicação também com o cliente? Nossos documentos são documentos acessórios para um processo de vigilância sanitária. Então, Entendi. geralmente, na vigilância sanitária, quando ela vai liberar ali o alvará para um determinado consultório ou cliente, ele utiliza de documentos que a gente faz para colaborar com a obtenção desse certificado, desse alvará, né? Então, assim, o que a gente tem de envolvimento com a vigilância sanitária tem a ver com isso, com os documentos ali que vão compor um pool de documentos que ele também tem que fazer, né? Parte contábil, parte de legalização, bombeiro, enfim. A gente abraça, entra junto, né, nesse pool de Um ponto aí documentos. que eu vou acrescentar nisso aí, por exemplo, tem um mês atrás, um mês não, uns 20 dias atrás, o Gabriel estava dando uma consultoria para um cliente, que essa conversa de 45 minutos que você teve com esse cliente iria fazer com que ele economizasse na sua folha de pagamento 30%. 30%. Então, assim, tem outros produtos, não é só esse. Quando a gente fala de 480 mil, está falando de um cara que vai vender o trabalhinho de R$1.000. Mas existem diversos outros produtos dentro do nosso card, nosso mix de produtos, cara, que podem. Esse 480 mil pode ser em um cliente só. A gente olhando para o cenário macro, né? É que a gente tem um exemplo aqui de uma empresa pequena pode, mas a gente olhando para uma empresa macro, cenário macro, Existe. existe a possibilidade de fazer muito mais grana ao longo do mês e do ano. Pô, muito bacana. Porque você pega aí, digamos, você que está assistindo a gente aqui, você tem uma rede de contatos com empresários de indústrias, né? Grandes empresas. Pô, essa é a grande oportunidade. Um Tem que contador. agarrar essa oportunidade aí. Cara, um contador a gente tem clientes hoje, tem contadores, nossos parceiros, que tem 3 mil empresas, tem contadores que tem 500, mas você pega um contador que tem ali, você é um franqueado da Bio, você falou aí, prospectou contabilidade, o cara tem 100 empresas, irmão, você vai fazer 100 vendas. Entende? Por isso que a gente fala que quando é retorno rápido de verdade. Não é Porque você já tem a consciência aquecida aqui. Então, para quem tem um grupo de consciência aqui aquecida, é uma pessoa de influência, talvez ali na cidade dela, ou na região,
Uma boa oportunidade. E lembrando que a partir do ano que vem, se não me engano, as multas vão começar a acontecer, né? Já O governo vai multar quem não se atentar a isso. É mesmo? Então, isso era uma pergunta que eu ia estar fazendo aqui. Porque hoje, se o empresário ele não emite essas documentações mínimas, ele paga alguma multa? Hoje já se tem, desde o início do social, já se tem a possibilidade de multa. O que o governo está fazendo, que aí eu acho que é uma questão até o que a gente conversou, né? De muitas empresas que não têm esse nível de consciência, é dar ali um tempo de adaptação ao sistema. Mas hoje, a gente acompanha casos. Semana retrasada, eu acompanhei um cliente que recebeu uma notificação. Nessa notificação, o fiscal pedia as documentações que a gente faz e pediu assim, eu quero os registros de envio. Ou seja, as multas não vieram automáticas de início, mas o fiscal solicitou para ele. Se ele não apresenta isso, o fiscal ia gerar uma multa. Mas a tendência é que isso, via sistema, né? É que seja cada vez É mais... mapear. Se você botou no sistema, é para você mapear. Você não tinha controle. Se antes não estava no Exatamente. sistema, você não tinha controle. Então, você não tinha como você cobrar, né? Agora que você tem controle, você pode cobrar. Tanto que as fiscalizações, a grande maioria hoje, né, ainda se tem presença do fiscal que vai até uma empresa, né, chega para fazer uma visita técnica específica e levantar pontos. Mas hoje a gente já tem o DET, né, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista. As empresas recebem por ali as notificações. Elas têm um prazo para poder abrir, um prazo para poder cumprir. Então, a tendência, e não é só segurança do trabalho, né, é mundo, né, é que cada vez mais a gente tem a tecnologia associada. E aí, tecnologia associada, você tem rapidez e as multas vão chegar para cada vez mais pessoas, né, que não se adaptarem a esse processo. Então, Ou seja, tem que estudar, tem que ativar o nível de consciência aí, mentalidade, que senão a chave não vai virar, não, a chave vai quebrar, entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente vai conversar sobre essas coisas, eu sempre falo que o empresário profissional ele tem que entender do cenário político, econômico, social, cultural. Não é só sentar ali todos os dias e fazer o que ele tem que fazer. Eu faço porta. Vou acordar, vou fazer porta. Vou soldar a porta. Não, agora eu vou dormir, acordo no outro dia, vou soldar a porta. Não. Você tem que realmente estudar e entender de algumas outras coisas que não estão diretamente, mas indiretamente estão relacionadas ao teu negócio. Mas muito bacana. Até por uma questão de empresas que gostam de entrar em licitações, participar, precisa estar com essas documentações todas em dia, né? Sem isso não vai, né? A Bio hoje ela oferta um serviço de consultoria para esse tipo de processo? Sem Eu quero dúvida. colocar minha empresa lá, eu quero entrar para um processo de licitação da Prefeitura de Maricá. Sim. Hoje a Bio consegue me ajudar com serviço de consultoria nesse sentido? essas licitações, geralmente, elas vão ter ali um perfil específico, né? Vou prestar serviço na área da saúde. Então, o que eu preciso na área da saúde para ter documentação? Aí o Patrick fala, não, o mínimo Gente, é muita obrigatório... informação, gente. O mínimo obrigatório para o ramo da saúde. A gente está preparado para poder atender aquele cliente porque a gente já entendeu qual é o caminho, né, necessário para ele. Aí é uma atividade de construção que eu vou fazer. Então, o que a gente precisa como mínimo obrigatório de início aqui fazer para esse cliente? E ao longo do ano, da execução desses serviços, a gente vai desenvolvendo. Você entende a importância do descomplicar? Você entende? Por que isso tem que ser além das palavras? Eu entendo. Entende por que a gente está fazendo só a parte comercial por enquanto na franquia da Bio? Porque se a gente for pegar tudo isso aqui pra galera que não tem O cara não quer, ele não vai querer. É diferente você fazer uma franquia de bolo. Que todo mundo já tem consciência assim, cara, o que é bolo? Todo mundo sabe o que é bolo. O que é segurança do trabalho? Não sei. Hoje, Eu vou fazer um sistema, acho que eu vou fazer um contrato com você pra gente poder fazer um sistema de franquia lá com o escritório, entendeu? Aí, vambora. Aqui, ó. Rapaz, Avançar é meu lema, ó. Tatuado. Rapaz, tatuado, tá? Mas aqui, tem muita gente também, tem gente que tem preconceito com esse negócio de franquia. O que vocês pensaram, assim, estruturaram pra matar essa objeção? Porque a gente tem que ser sincero. Tem muita gente que tem preconceito com franquia, com modelo de franquia. Aí a pessoa fica meio assim, mas sei lá, se vai dar certo. O que vocês pensaram, o que vocês pensam, na verdade, pra matar essa objeção? Não é matar a objeção, mas é conversar com a pessoa para ela entender que a Bio não é mais uma empresa que está aí vendendo uma coisa que não existe, uma coisa inviável. Isso é simples. O retorno é rápido de verdade, a gente tem como provar. O preço do investimento é baixo, perto do que você vai usar. A gente está falando aqui, pode falar valores? A gente vai ofertar a franquia por R$25 mil. Só que você vai usar 25 uma vez. Pagou 25 mil, tu pode usar uma estrutura que a gente gasta mais de 100 mil por mês. Então, assim, a proposta é muito boa. Não é uma proposta de o cara pagar 400 mil numa franquia com retorno de não sei quantos meses. Cara, a gente tá falando que
A gente está dizendo, né? E isso, 25 mil para qualquer classificação, por exemplo, sei lá, qualquer perfil de franqueado? 25 mil, amigo. Esse valor ele já contempla já o capital de giro inicial, Que é home based, tá? É importante lembrar isso. equipamentos, a taxa de franquia, tudo ali. Com 25 mil hoje na conta, você já começa a vender e você já tem a estrutura mínima, que a gente já está tudo desenhado. Alto se paga, vale a pena. E isso é que a gente até ontem a gente estava conversando. Se você for iniciar uma empresa do zero, como a gente, né, tem outros projetos e tudo mais, você começa lá, contrato social, contabilidade, site, processos, ferramenta e time, e começa a validar e testar. Você vai levar meses para começar a faturar, e ajusta e muda, e você começa a criar esse cenário. Hoje, literalmente, a pessoa dá esse passo e ela já poder prospectar com toda a nossa estrutura, com todo o nosso suporte e se apresentando como BioSST. Como uma empresa que está presente em todo o território nacional, validada, mais de 1.500 clientes, mais de 500 unidades de atendimento, toda a estrutura lá, enfim, marketing institucional, marketing local, Tá enfim. barato demais. Tá dado Tá praticamente. barato demais. Tá dado Quer praticamente. rever o... Entende que dá para quebrar a objeção? Tá. Não dá, cara. É um negócio que faz sentido. Se você tem contato com outras empresas, faz sentido você comprar. Se você tem network, você sabe falar, sabe apresentar. Porque se você for fazer do zero, tem que bolar um pitch de venda, fazer uma matriz de objeção, que a gente ficou meses trabalhando uma matriz de objeção. Se o cara fala isso, tu fala isso. Se for pra quê? Eu falo que você já tem resposta pra tudo. Você treinado pra quebrar, cara, não tem por que o cara não comprar. Só se ele não quiser. E se não tiver network, vem que a gente ensina, vem que a gente ajuda. Se tiver vontade, né? Como o John falou, Isso. você tendo vontade. Vou te dar um exemplo. Hoje, a nossa principal vendedora na Bio, a formação dela é de advocacia. Nunca tinha atuado como vendas, iniciou conosco. Hoje lidera, entende do processo comercial, o gatilho, domina a nossa ferramenta, um braço direito nosso lá. Descomplicar tá em tudo, cara. Nunca vendeu. Tá em tudo. A gente busca descomplicar em tudo. Não só para vender franquia, não só para, né, executar lá, os documentos, mas a gente, no contato com o cliente, no trato com os nossos funcionários, enfim, como a gente lida com as coisas no dia a dia, porque a gente entende que esse lema realmente vai fazer com que as coisas fluam da maneira como deve ser, entendeu? Como vocês veem assim, a Bio daqui uns 5 anos? Sei lá. A gente falou isso, André. Daqui a 5 anos. Cara, eu acredito que o mercado é muito mutante, tá? Quanto mais com inteligência artificial. Então, assim, eu não ousaria dizer daqui a 5 anos. Tá? A gente está visando esse ano. A gente não vamos abrir os números aqui. A gente tem uma meta para esse ano e uma meta para o ano que vem, tá? Mas a gente estima aí facilmente 100 franquias para o ano que vem. Então, a gente está caminhando para isso e estruturando a empresa para receber isso blocadamente. Ou seja, a gente vai receber um nível de franqueado. É esse modelo que a gente vai. Porque também quanto mais franqueados você recebe, mais a operação cresce aqui Isso. na E ponta, aí a gente, né? a gente tá crescendo, a gente vai crescer em formato espiral. A gente podia vender uma franquia lá em Jundiaí, a gente brincou com essa cidade, né? Mas a gente vai vender aqui, a outra aqui, a gente vai crescendo assim, ó. Porque a nossa base vai sair para atender, então a gente precisa ir crescendo em formato espiral e não sair vendendo franquia em qualquer lugar. Entendeu? E esse é um planejamento que a gente tem muito, né? E eu acho que além de ser especialista em SST, hoje a gente também tem uma gestão muito boa. Porque tem muitas empresas que às vezes acabam tropeçando no crescimento. E às vezes falham até crescendo, vendendo muito, né? Então a gente tem um planejamento muito estratégico, muito estruturado para que a gente cresça com margem, né? Que a gente venda bem, para que o franqueado lá na ponta venda muito, mas venda com qualidade, venda com margem, venda com processo, com previsibilidade de como vai ser os meses deles. Hoje a gente tem desenhado, a gente acompanha, a gente sabe como vai ser junho, como vai ser julho, e se não for como a gente planejou, a gente sabe que alguma coisa aconteceu diferente, seja para bom ou para ruim, a gente sabe onde identificar e ajustar. Então isso é excelente, porque o franqueado ele não está só comprando um modelo de serviço que é bonito, é bom, é um produto, é realmente uma estrutura pronta para realmente crescer com qualidade, para ele se desenvolver como empreendedor, como pessoa em si, como, né, pessoa física ali dentro do empreendimento dele. Aí hoje o franqueado ele vai com tudo, né? O direito de usar marca, tudo registrado, bonitinho, NPI, tudo bonitinho. Ele já vai todo com o modelo de CRM. O CRM que vocês usam lá pode citar aqui ou não? Posso. Hoje a gente utiliza o Pipe Drive, mas como eu falei, a gente está sempre pensando em novas frentes, novas ideias, sempre fazendo novas reuniões, para buscar sempre ferramentas melhores, né? Sempre dar um passo à frente, pensar em 2 passos à frente, e ele recebe isso tudo, né? Hoje, então, a gente tem todos os processos mapeados, todos os pitches de vendas, quebras de objeções, o CRM configurado, todo o caminho
que cada perfil, cada cliente vai desenvolver. É automatizado, né? Vamos lembrar disso. porque Não vai jogar uma demanda lá e agora tem que ficar arrastando. Olha, vai jogar a demanda, aquela demanda já automaticamente já comunica o comercial, Vocês comunica o usam muito financeiro. IA lá já? Desculpa, Vocês usam IA já para poder dar... a gente começa, ontem mesmo eu estava tendo uma reunião para como que a gente implementa isso mais dentro do nosso CRM, como que a gente traz isso para cada vez mais automatizar, cada vez mais ajudar, né? Porque eu particularmente entendo que a inteligência artificial não é um agente que toma as rédeas, ele é um assistente para nos ajudar, ele não vai tirar, né, as oportunidades nossas Eu vou compartilhar uma coisa, pelo menos, que eu uso no meu dia a dia, né? Como hoje, o meu objetivo hoje no escritório é atrair profissionais, liberais ou o empresário, o que eu faço hoje? Eu testei. Antes a gente fazia, sem ter a inteligência artificial, a gente botava, subir as campanhas, principalmente o WhatsApp, né? WhatsApp Business. Chegava, você fazia ali. Só que, poxa, inicialmente, mesmo acolhimento tal, eu falei, não, peraí, vamos fazer um teste. Aí eu fui, coloquei a automatização, coloquei a inteligência. Coloquei durante uma semana. E aí eu sentia que em uma fase ia e depois o lead sumia. Aí eu fui entender o porquê daquele comportamento. Geralmente o empresário, ele quer conversar. Ele quer ser escutado, na verdade. E aí, qual foi, aonde que eu vi? Eu falei, cara, primeira parte do atendimento, eu posso colocar a IA como um assistente. Para ele filtrar esse empresário profissional. Quem você é, qual o seu negócio, deixar a pessoa bem à vontade. Estou aqui. Deixar a pessoa bem à vontade, a pessoa entender o que realmente está sendo ofertado para ela. Eu botava lá para ela marcar. O que você quer? Você quer anúncio online? Você quer gravação de vídeo? O que você quer? A pessoa ia lá marcando e tal. Mas depois eu não deixava muito tempo. Fazer ela se sentir importante junto com a IA. Ela sabe que é um assistente virtual que está atendendo ela, mas eu parei de demorar tanto tempo para estender essa conversa com o assistente. E eu já jogava logo. Você agora quer conversar de uma forma exclusiva com um dos nossos atendentes? Ou você quer conversar com o nosso especialista, no caso o Ibrahim? E aí eu percebi que quando eu coloquei esse meio de caminho, a coisa virou mais. Aí hoje eu já pego o lead já com muito mais informação, já filtro ele ali e já trago ele para conversa, porque eu entendi que ele não quer ficar muito tempo conversando com o assistente. As pessoas já sabem já hoje em dia. Por mais que você coloque muito ele humanizado e a fala ali, ele sabe que... Porque a IA, ela dá resposta muito rápida. Ninguém digita um texto tão bonito, tão rápido. Entende? Então, eu percebi e tá dando certo, funciona bastante. Então, eu sempre coloco alguma coisa, o acolhimento principal, para você ter aquela relação de informação básica para entender, e depois já levar essa pessoa para conversar logo comigo de cara. Se você mantém esse... É diferente quando é uma questão de celular, Vivo, empresa que presta serviço de internet, que aí você vai, 1, 2, tal. Funciona, acho até legal. Dependendo da fase, você funciona, quero gerar um boleto, você só quer gerar um boleto ou um código Pix para poder pagar, aí funciona. Mas num atendimento como esse, que realmente você precisa ter um estado de consciência maior para entender o que a pessoa quer, eu não recomendo você manter por muito tempo esse primeiro contato com esse personagem na internet, né? Muito tempo ali deixando a IA conversando com ele. Indo até pela sua linha de raciocínio, e assim, não é uma fórmula fechada, né? Para cada negócio você vai ter uma adaptação, só que de repente, mesmo quando você entra no circuito ou seu time, a IA pode continuar sendo um assistente, porque ela pode continuar, mesmo que você esteja lá conversando, ela acompanhar a sua conversa e de repente entregar um relatório no final, pontos fortes para você atacar, de pontos de melhoria. Durante a conversa, ela pode, de repente, estar te alimentando de informações. Olha, você está conversando aqui, eu já fiz um filtro no início, que é um setor de padaria, e ele já sinalizou que o gargalo dele é não ter a rede social ativa. Então, ela já pode trazer, de repente, números desse setor, de como que esse setor, né, os cases de sucesso, de repente, que você já teve nesse setor, no seu banco de dados. Então, até quando você entra na parte humana, aí ela continua como um assistente. Por isso que eu não gosto de ver ela como um agente. Ela é um assistente nosso humano para nos performar melhor. Eu só não gosto, eu não gosto muito de deixar ela totalmente... Eu entendi o que você falou, isso é válido. Só não gosto de deixar ela totalmente o tempo 100% solta no atendimento com o cliente, porque... Cara, vou te falar, eu já perdi muita venda porque eu não identificava isso uns anos atrás, que a pessoa ela queria falar por áudio, ela queria fazer uma ligação e ficava muito ali naquele automático. Eu falei assim, cara, isso aí tá dando errado. E hoje em dia, vou te falar, meu índice de retenção ele é muito grande, muito grande. A pessoa nem é meu seguidor,
Ela só viu o anúncio. Ontem eu fiz uma reunião sobre inteligência artificial dentro do CRM. E é você ter ela ali dentro para ela te ajudar nas tarefas do dia a dia, nos comandos, de trazer informação, de entender os números. Então, ela não vai interagir com o seu contato, com o seu cliente, mas ela vai te dar todo o suporte, com toda a qualidade que a gente conhece já da IA que está presente, para você performar melhor. Essa da IA que você usa, ela já está em... como se diz? Ela já está inserida dentro do seu CRM? Já vem já ali dentro? Hoje ela está em fase teste com o pessoal que eu conversei ontem, então eles estão implementando já dentro do novo CRM, por isso que eu sempre comento, a gente está sempre buscando novas ideias, novas soluções, tentando dar dois passos para já buscar essa Não nova... só para CRM também, né? Mas para operação também. Hoje a gente troca muito sobre isso, né? Patrick puxa muito essas questões, de João também. Como que a gente no operacional pode utilizar isso de uma forma para otimizar, enfim, seja para um controle interno, no nosso caso, no meu caso, no meu time lá, procuração, a gente faz controle de procuração. Como que a gente pode melhorar isso com o IA? Será que a gente tem uma ferramenta para isso? Então, a gente busca o tempo inteiro, né, trazer, otimizar, como é que o time de resultado de exames pode trabalhar de uma forma para utilizar, para trazer diminuição de tempo aqui em relação a essa atividade que se faz, enfim. Então, a gente pensa muito nisso também, né? Se for do futuro, a gente pensa como que a gente pode, né, sair um pouco à frente também em relação a isso. Então, Cara, assim, pensando na grande revolução que a gente está vivendo com a inteligência artificial, assim como foi lá atrás com as máquinas, a vapor, entrou depois, rádio, televisão, internet, tudo foi uma revolução. É por isso que eu falei para você que eu não consigo falar sobre o futuro agora com clareza de 5 anos, porque ninguém vai conseguir prever o que vai acontecer. Tá tudo acontecendo muito Porque a rápido. inteligência artificial, por exemplo, hoje, eu converso com o Alexandre o Grande, pô. Eu converso com um cara. Eu tenho algumas IAs que são os maiores empresários do Brasil. Eu peguei tudo esses caras, livros, apostila, treinamento, fui subindo, alimentando ele para ele agir como aquela pessoa. Então, assim, eu tenho mentores hoje absurdos para bater papo. Então, assim, quando eu poderia bater um papo com o CEO da Coca-Cola, por exemplo, hoje eu bato um papo com um cara, eu tô trocando ideia, tô conversando sobre expansão, sobre isso. Cara, como que a gente vai calcular isso a longo prazo? Então, a gente tá falando dessa esfera que a gente falou, que agora é só de atendimento, é só uma esfera. Mas quando a gente vai, por exemplo, parte de documentação é outra, vai para advocacia é outra, vai para engenharia é outra. podcast. Podcast. A gente fez um podcast, cara. A gente fez um podcast com o IA. A gente botou um tema, criou 2 personas, ele começou a conversar humanamente. O cara pausava na fala. Respiração. É mesmo? Mas assim, né, você fica... As reflexões ao longo de uma conversa que humanamente a gente faz aqui, né, enfim... Cara, é impressionante. E ela falava assim, cara, como que você quer o assunto? Você quer que eu faça uma pesquisa? Você quer me dar um dado? Aí a gente dizia como que seria a base da conversa e a partir daquilo, ela não estava lendo a conversa. Ela estava interagindo com a conversa. Então o futuro a gente só aponta. Que vai ser de verdade, amigo? Não tem. Se alguém um dia tá apontando pro futuro e vai ser isso, cara, eu quero escutar desse cara. Acho que não, eu acredito muito nisso que o João falou. As coisas estão acontecendo curto prazo. As coisas estão acontecendo muito rápido. Essa nova IA que o Google disponibilizou para vídeo, cara, é surreal. Entendeu? Surreal. A gente precisa, com isso, é uma oportunidade para quem tá bem posicionado aprimorar uma visão de curto prazo. Aprimora essa visão de curto prazo. Porque a empresa, o CNPJ, ela vai ser do tamanho do CPF. Nunca um CPF vai ser muito grande para ser pequena, cara. Se o nosso CPF vai crescendo, só a empresa vai crescendo junto. Você pega uma empresa muito grande, bota um CPF muito pequeno, o cara não domina aquilo, vai dar problema. Vai quebrar a empresa. Entendeu? Nós somos o reflexo do nosso negócio. É fato, cara. Não então, tem pra onde correr. Tem que apontar para isso, cara. Tem que ter visão de longo prazo? A gente tem a visão, a gente tem um roadmap bacana, a gente tá visualizando, cara. Mas de verdade, eu tô focado agora nesses pequenos espaços que eu tenho controle. Porque lá na frente a gente não vai ter controle ainda, a gente não sei o que vai acontecer. Sabe, vai acontecer tudo, a evolução vai acontecer de uma forma muito rápida. Cara, talvez amanhã tenha um cara que faça o trabalho do Gabriel. Hoje o Gabriel a gente chama ele de enciclopédia. Cara, o cara sabe tudo de segurança do trabalho, tudo que liga, fala com ele, vê um funcionário, cara, tem uma dúvida que ninguém achou, ele sabe. Então, assim, amanhã pode ter um agente dentro da empresa. Só pergunta, ele resolve. Às vezes nem precisa nem perguntar, ele já previu antes. Que vai pegar todo o comportamento do Gabriel e vai colocar aquilo ali dentro. Entendeu? Então, assim, não tem como prever, cara. Não tem, ainda não. A gente teve um case, a gente até compartilhou esses dias, né, no nosso grupo interno, né? A gente compartilha muita coisa, muito material, assim, de aprendizado, de conhecimento. O case da CIMED aí, né? Eles estão trazendo a bula, que é uma questão de remédio. Uma questão totalmente tradicional, padrão, letra miúda, para uma transformação através de IA. Você consegue escanear e visualizar. Tirar dúvida, perguntar sobre. Então, assim, são tendências de mercado que... Não,
não é possível que daqui a 30 anos a gente tenha bula ainda. Cara, olhando hoje, vai ter, mas com IA, cara, você não pode... Não vai ter. Quem vai abrir aquele papelzinho para assim, deixa eu ver a dosagem. Vai, Deixa eu perguntar, cara, eu tenho 30 anos, meu peso é tal, eu quero tomar isso, cara, como é que eu faço? O acesso à informação Exatamente. literalmente vai ser como nós assistimos nos filmes. Exatamente. Tudo muito. Não sei se vocês assistem série, né? Black Mirror, já assistiram? Várias. Pô, surreal. Eu assisti essa nova temporada, não gostei muito não, mas é uma série que dita muito como que vai ser o nosso comportamento em relacionado à tecnologia. Eu falei isso pra você, né? Falei, eu assistia lá atrás, falei, cara, isso aqui é viável, vai acontecer, acontecia. Cara, é impressionante, ali tem muitas coisas assim, eu acho. Os robôs vão ocupar muito espaço. Eu de verdade, tá? Quando eu analiso a inteligência artificial, eu gosto mais de conversar com os pensadores do passado e com os empresários. Eu não gosto de conversar muito sobre o futuro, porque elas falam coisas que é assustador. Assim, então, elas estão falando sobre prever coisas. Então, assim, eu não gosto muito desse cenário, eu vou mais para as coisas mais conservadoras e tudo mais. Então, assim, é assustador pensar que elas estão falando, elas estão prevendo comportamentos de empresários, estão prevendo o comportamento de uma empresa. Se eu pegar a bio todo, jogar dentro de uma IA dessa, ela vai dizer o que vai acontecer. Pode ser verdade, pode ser que não. Mas, assim, eu não gosto desse cenário. Então, elas estão falando sobre prever coisas. Inclusive, uma curiosidade aqui sobre previsão, eles estão colocando essa tecnologia em carros, cara. Com fecho de luz para poder calcular, para ele não acontecer batida, ele vai prever o movimento pela força da aceleração, meu irmão. É outra conversa, é outra conversa. Mais um podcast sobre É outra conversa, é outra conversa. Gente, olha, muito bacana. Pode ter certeza que eu aprendi aqui, estou aprendendo bastante com vocês nessa manhã aqui. Muito bom mesmo. Quanta coisa, assim, quantas coisas que a gente tem de crença limitante, que a gente acredita, ficou a vida toda acreditando que é de um jeito, mas é totalmente diferente, né? Quero saber de vocês, gente. A gente sabe que não dá para prever o futuro, mas o que vocês, quanto sócios, vocês esperam em relação às conquistas? O que vocês esperam através, né, dessa projeção cada vez maior do que, né, a Bio está proporcionando, mas na vida de vocês? O que vocês esperam que isso venha proporcionar para a vida de vocês? E acredito que quem está tendo interesse agora e está assistindo esse episódio já está com essa motivação, que está vendo uma outra oportunidade, uma outra possibilidade de estar fazendo grana, né, de estar crescendo e estar aprendendo. Acredito também o aprendizado ele é muito importante. Você não só vê essa questão de ser um franqueado como uma questão financeira, mas também uma questão de você aprender um outro tipo de empreendimento. Eu quero saber de vocês, o que vocês esperam? Né? O sucesso está aqui, já está na porta já, mas a gente tem um número aí relevante, eu sei que vocês devem ter uma meta pessoal de vocês, né, de franqueados, associados. Eu queria saber o que vocês têm, né? O que vocês querem com isso tudo para vocês? O que vocês imaginam da vida de vocês quanto empresários? Porque o cara que está assistindo a gente, ele é empresário, ele é profissional e também tem sonho, né? E todo mundo quer realizar alguma coisa. O que vocês esperam realizar? Ou é algo que vocês estão fazendo também para poder realizar só na empresa, mas acaba que, foi como o João falou, o CPF é a resposta do CNPJ. Cara, eu penso em legado, cara. Penso em legado. Eu penso em eu penso em legado. Eu penso em mudar completamente a visão de segurança do trabalho no Brasil, em melhorar os números sobre acidentes. Eu penso em... hoje meu filhinho tem 2 anos, né, o Tomás, e desde que ele chegou, cara, eu comecei a pensar muito mais em legado. Muito mais, assim, fazer algo relevante, que realmente fosse deixar alguma coisa além, porque dinheiro, cara, a gente já ganha dinheiro. Crescer, de poder crescer de uma outra forma. E eu tenho uma missão de vida que é ajudar pessoas a empreender. Então, esse modelo que a gente escolheu também tem a ver com isso. Então, para mim, é uma realização pessoal, tá aqui com a Bio, tá crescendo com a Bio e tá podendo proporcionar isso para as pessoas, que pessoas possam começar a empreender e saber que eu vou estar ali para falar, cara, eu vou ajudar você a empreender, vou ensinar o cara a empreender. Cara, isso para mim é uma realização pessoal e deixar esse legado, cara. Porque até hoje, como você mesmo falou, você é um cara super comunicativo, você é um cara que tá antenado, é um cara do marketing, você fala segurança do trabalho, você faz assim, ó. Eu quero descomplicar a segurança do trabalho no Brasil. Eu quero deixar esse legado. Quando falar de Bio, cara, depois que a Bio chegou, aconteceu isso. O Brasil começou a visualizar diferente, os números caíram, aconteceu isso. Eu quero viver isso. Eu até me surpreendi, porque veio logo na minha cabeça a questão de legado. Ontem eu estava acompanhando um material do Alfredo, da G4, que eu gosto bastante, né? Acho que é uma persona bem interessante, e ele falava muito sobre isso, eu me conectei. Não tem a ver mais, de repente, só com números,
só com venda. É o legado que a gente consegue deixar. E legado vai além de resultado, né? Vai além do que a gente está deixando. E um pouco do que o John falou, né? É o quanto que a gente vai deixar e a gente individualmente, na nossa família, nossos filhos, também tenho 2 filhos. E hoje a gente tem a oportunidade de ter mais braços, mais pessoas, se conectar com mais pessoas, né? Então, isso está se transbordando, né? Não está só ficando dentro ali, são com os nossos colaboradores, são com os nossos parceiros, são com os futuros franqueados que a gente vai ter. Então, é isso que eu acho que continua fazendo sentido a cada manhã, né? Motivando mais a gente continuar buscando, não parando, não entrando numa zona de conforto. Esses dias eu ouvi uma frase, né, para não entrar numa zona de conforto daquilo que eu sou bom, mas buscar uma zona de desconforto da genialidade, buscar mais, buscar algo diferente, porque eu quero deixar o máximo que eu puder aqui e fazer o meu melhor. Acho que é um pouco disso. Não querendo pegar o mesmo gancho deles, mas acho que é porque a gente também vive muito isso, né? Eu acho que passa de fato por essa palavra, ligado? Passa de fato por isso. Eu ouvi nesse final de semana, né, uma pessoa comentando sobre, né, falando sobre o advogado, falando, cara, eu tenho muito problema quando eu vou advogar para alguém, vou defender alguém, um caso de família, quando tem a ver com o herdeiro. Eu não estou aqui falando só a questão do herdeiro, não. Porque o herdeiro, muitas das vezes, ele não consegue trazer, de fato, o que aquela pessoa ali, que era, né, era o responsável, né, levava de valor para aquele negócio, para aquela situação. E aí ele fala assim, eu prefiro muito quando eu ajudo ou eu defendo um sucessor. Porque de fato ele conhece, né? Ele dá valor àquilo ali. E eu achei que interessante, né? Repito, não estou aqui falando mal do herdeiro, né? Enfim, mas achei que interessante, caramba, as pessoas que passam pela minha vida, as pessoas que passam pela empresa onde eu desenvolvo meu trabalho, as pessoas onde os funcionários, as pessoas, meus filhos, a minha família, né? O que eu estou deixando de legado, né? Talvez para que pessoas que vão vir atrás de mim e depois de mim consigam dar continuidade a isso. O John falou, talvez a gente está semeando agora algo de descomplicar a segurança do trabalho no Brasil, e a gente fala no Brasil de verdade mesmo, realmente para criar sucessores. Né? Eu tenho um exemplo na minha família, meu avô sempre foi de construção, trabalhou com obra, e eu lembro quando ele estava me ajudando lá na construção da minha casa, antes de eu casar, ele cortando uma peça de piso. Eu, no auge da segurança do trabalho, eu vou tomar aqui um protetor auricular. Eu lembro que ele pegou, ele botou assim no ouvido e falou, cara, o que é isso? Enfim, ele jogou. Quando eu fui olhar, 5 dias depois, estava dentro do lixo. Porque não era uma questão cultural para ele, ele não tinha conhecimento com aquilo. Né? E talvez, dali em diante, ele passou a entender, ó, tem um protetor auricular que protege, então, enfim, é uma semente que se planta, né? Enfim, eu tenho uma frase, né? Semear é opcional, colher é obrigatório. Então, se a gente semeia aquilo com qualidade, semeia realmente com verdade, a gente vai colher isso. Não tem como a gente semear morango e colher maracujá. Não tem como. Então, se a gente hoje, naquilo que a gente entende que é o nosso papel, né, o nosso lema de vida, se a gente semeia realmente descomplicar a segurança no trabalho, a gente de alguma forma vai colher. E é tudo que nos move, né, no dia a dia. Muito bom. Falou pra caramba, tá? É. Fala bem, tá? Fala muito bem, Eu tá? aprendi com o melhor, né? Fala Eu muito com o bem, melhor. tá? Caramba. Mas, gente, saber de vocês, da onde que vem esse brilho assim no olhar de vocês? Vocês falam com muita paixão, com muito amor sobre a Bio. E nesse tempo que a gente esteve aqui, eu senti muito que toda vez que vocês vão falar, vocês não falam só tecnicamente. Além de já provaram que essa questão técnica vocês dominam. Acredito que vocês têm muito mais a falar, mas só que esse aqui não é o momento de falar de questões técnicas, né? Aqui a gente está apresentando essa proposta, não só os serviços que a Bio oferta, mas também essa possibilidade, essa oportunidade de ser um franqueado, estar como um franqueado da Bio, e de uma forma que hoje nós entendemos que essa parte operacional, a Bio ela tem uma estrutura para manter o franqueado e ele vai ter nas mãos deles uma outra parte, que é a parte comercial, financeira, né, e tudo mais. Mas eu queria saber de vocês, de onde que vem esse amor todo, de onde que sai no dia a dia de vocês essa energia bacana, porque, sendo bem sincero, para quem empreende, não vou falar só no nosso país, né? Porque às vezes fica falando, aqui no Brasil e tal, tudo empreender, eu acho que em todo lugar é um grande desafio.
E a gente sabe que a gente está passando por um cenário muito complicado no nosso país. Eu quero saber de onde que sai essa energia de vocês, de onde que sai esse brilho no olhar, esse sentimento de falar, de estar ali investindo, colocando energia. Vocês estão trazendo tecnologia para dentro da empresa cada vez mais. Isso é muito importante, porque até mesmo para quem vai comprar esse peixe, essa ideia de ser um franqueado, um público mais consciente, talvez aquele empresário ou um contador, um profissional aí que tem essa grande rede de pessoas em volta dele, ele tem uma consciência mais aguda, é algo que ele vai olhar. Por exemplo, aqui eu prestei muita atenção, isso me chamou muita atenção. Essa preocupação de trazer a tecnologia para dentro, né, de entender essa visão de mundo, de visão à frente. O que que faz, o que que motiva vocês estarem assim? Porque é difícil. Não é uma coisa impossível de ver hoje em dia, mas é difícil. Toda vez que eu vejo, eu admiro. De onde que sai esse sentimento? De onde que mantém isso no dia a dia de vocês? Cara, eu vou dar minha opinião. Eu, de verdade, tudo que eu faço como fosse para Deus. Nós somos cristãos, né? A gente defende a mesma fé, a gente tem a mesma crença. E a Bíblia diz que tudo que a gente faz deve ser como se estivesse fazendo para Deus. Então, eu tento ser o melhor em tudo que eu faço. Então, eu acredito que a vida é um dom e a saúde é um presente. Que tem gente que teve o dom da vida e não teve o presente da saúde. Então, se eu recebi o dom da vida e o presente da saúde, meu amigo, eu vou entregar meu melhor todo dia. Eu preciso fazer como se eu estivesse fazendo para Deus. Então, se eu tô na bio, eu falo pros funcionários disso, cara, o tempo que você ficar aqui, entrega de verdade. Vive esse negócio com a gente. Eu falo com eles, eles estão aqui. Eu falo, cara, vive esse negócio com a gente. Se não for o seu tempo, eu falo assim, cara, não é o seu tempo aqui. Fala pra gente, olha, não é meu momento, eu não quero viver isso. Tá tudo bem. Existem outros lugares. Aqui, nós somos apaixonados pelo que a gente faz. A gente quer entregar o nosso melhor todo dia. A gente acredita nisso. Acordar de manhã é uma dádiva. Poder correr é uma dádiva, se exercitar é uma dádiva, poder ir trabalhar é uma dádiva, poder levar o pão para minha casa é uma dádiva, poder falar aqui é uma dádiva. Então, o meu brilho vem disso. Vem de visualizar Deus em tudo e eu querer entregar o melhor para aquilo. E aí eu até falei com o Gabriel isso. Servir tem muito a ver com a medida certa. Nem além e nem a quem. Então, Deus me deu uma missão clara que é ajudar pessoas a empreender. Então, se eu estou vivendo isso, eu quero viver na medida certa. Se eu fizer demais, fica pesado. E se eu fizer a quem, eu vou ficar devendo. Então, o meu brilho vem de Deus, cara. Que bacana. E como isso se conectou, né, com a minha situação? Poucas vezes eu comento isso, que um visual eu não gosto de ficar compartilhando, mas eu, por exemplo, eu tive um tempo, né, da minha carreira de segurança do trabalho que eu acabei adoecendo, tive depressão, foi um cenário bem complicado ali, esposa ombrando comigo ali, cuidou, né, nesse processo, e durante um período, algumas semanas, eu falei, cara, eu não quero mais essa área, sei lá, eu queria mudar, e fui fazer até outros negócios de roupa, outras coisas, e de repente Deus me trouxe, eu nem era convertido na época e fui conectando e a coisa foi acontecendo com o Gabriel, com o John e hoje eu vejo que assim, a bio eu não consigo explicar assim, se eu acordo, Deus, minha família e o trabalho ali, até o John bate muito essa tecla e eu penso na bio e de madrugada e eu não meço esforço, a gente já dormiu no escritório, a gente não tem isso, é sábado, feriado, é 2 horas da manhã, minha esposa passa uma dificuldade, porque ser casada com um empreendedor que ama o seu negócio é difícil, porque a gente está ali no jantar e tá com o celular ali do lado, e tá a cabeça pensando, de repente você está falando sozinho, você já está jogando uma coisa. E eu vejo que assim, foi a forma que, né, Deus me entregou isso e mudou meu cenário, mudou minha vida. Hoje eu tenho 2 filhos e hoje eu consigo ver meus filhos, né, num caminho, tendo né, mais oportunidades. Né? Eu fui abençoado, meus pais, né, apesar de humildes, fizeram o melhor, me entregaram muito. Meu pai é comerciante, minha mãe também é ali batalhadora. Então, hoje assim, eu olho, isso mudou minha vida. Eu não consigo, enfim, não entregar 200% nisso, não fazer o melhor, como o John falou, fazer como se fosse para Deus, entregar para os nossos clientes, para os nossos funcionários, entregar o nosso melhor, não poupar suor, né? Ali a gente brinca, faz analogia com o futebol, encarar como se fosse aquela final de Libertadores do Flamengo e vou dar o meu melhor. Passa meu ponto de vista, passa por um pouco por os dois que comentaram, né? Eu ia falar exatamente o que o João falou. Eu tenho que fazer aquilo aqui, executar as coisas no meu dia a dia como se fosse para Deus, né? Eu levo muito a sério isso também, assim.
A gente tem vários insights, várias conversas sobre isso, sobre decisões que a gente vai tomar, que passam por isso, né? Passam por realmente, cara, o que Deus faria no nosso lugar? Será que Ele está aqui realmente validando isso, chancelando isso, sabe? Acho que passa muito por isso. E como o Patrick falou, né? Se a gente não tiver amor pelo nosso negócio, pela nossa empresa, querendo ou não, a gente vai de alguma forma sucumbir, a gente vai esmorecer. Então, assim, principalmente a nossa área, que é uma área. Muitas das vezes eu comento até com alguns técnicos que desanimaram, falei, cara, nossa área às vezes é um pouco ingrata, né? Ela desanima muito a galera. Então, o nosso papel como empresa, meu papel como engenheiro é de fato, né, trazer brilho para a segurança do trabalho, fazer com que as pessoas enxerguem de uma forma diferente isso, né? Então, assim, isso que nos move no dia, né? Quando a gente entende, faz para Deus, cara, para o Senhor eu preciso fazer com qualidade, eu preciso ofertar com qualidade. E aí, se eu tô nessa posição aqui, podendo fazer como se fosse para Ele, o que que eu posso aprimorar, o que que eu posso melhorar nesse processo, enfim, como que eu posso, enfim, eu já, uma situação muito incrível que já aconteceu comigo, às vezes um sumário que você deixa de atualizar, não, vou salvar aqui o PDF para encaminhar, não, mas, cara, atualiza o sumário, vai ficar correto o documento, por mais simples que seja, mas isso tem um valor muito significativo. Faz com que a gente realmente consiga enxergar valor naquilo que a gente faz. Então, assim, acho que passa muito pelo que os dois falaram, né? De fazer como se fosse para Deus e, de fato, né, viver isso, né, na prática, viver isso 200%. A gente tem lá na nossa sala de arquivo lá, os 2 colchões que a gente dormia no começo, quando a gente fazia, para que a gente lembre, cara, né? Lembre daquilo que Deus fez, né? Com uma forma realmente de fazer menção àquilo que nos traz esperança, aquilo que naquela época talvez a gente nem sabia o que ia acontecer, e hoje a gente vê acontecendo, né? Falando de franquia, a gente falando de apoiar outras pessoas, então assim, isso é muito maravilhoso. Eu lembrei uma coisa engraçada sobre essa época do colchonete. Eu falava assim, cara, vocês vão vender 100 mil por mês fácil. Aí eles olhavam minha cara assim, né, no início, né? Hoje vocês gastam mais de 100 mil por mês só com os custos. Eu lembro desse dia lá no começo, e aí era só a gente, né? A gente era a equipe. Então eu visitava cliente, fazia comercial, fazia agendamento à noite, de madrugada, e rapidamente a gente bateu esses 100 mil no ônibus, voltando de um cliente ali, me acompanhando. Caramba, velho. Que máximo, que máximo. E isso foi abrindo portas, trazendo pessoas, expandindo. Incrível, cara. Tem coisas que nunca mais saem da nossa memória, né? Não... Essa foi forte, essa. Bacana, gente. Então, gente, eu tive o prazer aqui de conhecer, né, os sócios da BioSST. Entendi agora de uma vez por todas o que é, né, todo esse cenário, como que funciona. E é muito bom poder estar com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. E é o que você falou, Patrick, vai ter momentos que são momentos difíceis mesmo. Tem momento que dá vontade da gente ver que será que tem que continuar, tem que seguir mesmo? Mas o melhor disso tudo é que Deus sempre apresenta pessoas boas para, né, a gente não pensar em desistir, mas em si continuar e seguir. Eu costumo dizer, né, e acreditar que todo santo dia Deus coloca, mas às vezes a gente, correria do dia a dia, às vezes nem enxerga. Mas todo dia ele está fazendo assim, vai, continua, vai lá, continua. E gostei muito de conhecer a história da empresa de vocês, de conhecer um pouquinho de cada um de vocês. Eu acho que a nossa conversa que a gente teve foi lá naquele jantar, né? CRI, que agora é o boss, né? E depois com o John eu tenho um pouco mais de contato, que a gente está se vendo um pouco mais agora, né? Inclusive tá sentando no meu lugar, né? Isso é legal, muito engraçado aquilo. Pô, cheguei, já tinha decidido qual lugar que eu ia sentar. Aí veio, abençoado. Não, irmão, vamos lá sentar. Eu falei, vamos lá sentar. Eu fui beber água, cara. Botou sentado no lugar de John. Eu cheguei a tocar no meu lugar e adorando, tá? No meu, eu falei, rapaz. Mas, gente, eu queria que vocês fizessem as considerações finais. Por que a pessoa hoje ela tem que ser um franqueado da Bio? Por quê? Porque é um bom negócio. A gente tem como provar que é um bom negócio. A gente tem números, a gente tem dados
E a gente tem paixão pelo que faz, a gente está no negócio. É diferente de você comprar uma franquia que a pessoa não está mais no negócio, ou esses negócios de internet que você compra uma franquia dessa, que é um valor bem barato, perto do que está sendo entregue, e onde o cara você nem sabe quem é a pessoa. A gente está aqui, a gente está colocando nossa história à prova, a gente está colocando a cara, a gente está lá todo dia trabalhando. A nossa franqueadora já falou, cara, tem pessoas que se interessam em ir até a Bio. É agora. Pode vir hoje aqui conhecer a gente. O que a gente tá falando aqui tá lá. Aí esse número aí, abre lá o dashboard do Patrick, tá na nossa tela, atrás da minha mesa fica meu dashboard, ele explicando cada coisa. Então, é um excelente negócio. E deixar aqui uma dica para quem quer empreender. Eu até tava gravando um vídeo antes aqui de você chegar, que o nosso principal inimigo, ele não faz nenhum barulho. Então, não é o governo, não é a época. Sempre tem uma época difícil, sempre tem algum problema. O nosso principal problema tá dentro da gente, é uma vozinha que sussurra, ela não faz barulho nenhum. E essa vozinha do medo, cara, será? Esse será que está dentro do nosso coração, cara, é o que a gente precisa quebrar. E quebra isso com atitude. Indo pra frente, colocando nome, assumindo o risco e fazendo a vida acontecer. Meu irmão me disse uma frase maravilhosa. Irmão, eu tô doido pra fazer acontecer. Ele tá fazendo acontecer. E a gente faz acontecer todo dia. Então, de verdade, acredita no negócio, põe à prova, que é certeza que vai dar certo. É isso. Então, se você está acompanhando a gente aí, dá esse passo. Visita lá nossas redes sociais, nosso site, conversa com o nosso time, conversa conosco, a gente está lá à disposição para poder te apresentar esse modelo, te ajudar, né? Independente de qual cenário hoje você se encontra, se você já está empreendendo, quer diversificar, se você está iniciando, se você está hoje na área de segurança do trabalho, qualquer outra área diversa, entra lá que eu tenho certeza que a gente consegue junto, se você tem essa vontade, esse desejo de dar esse passo para a gente poder expandir cada vez mais segurança do trabalho aí pelo país. Perfeito. Vem te complicar com a gente. Que isso? Vamos complicar o Brasil com a gente. Vem te complicar a segurança do trabalho no Brasil com a gente. Acho que é o nosso lema e o franqueado ele vai viver isso na prática. Vai viver isso realmente no dia a dia. Então, o que a gente falou passa muito por isso, né? Então, não teria outra coisa para falar. Vamos te complicar junto. Né? Vamos crescer juntos, vamos avançar junto. A gente fala muito sobre avançar, né? Vamos avançar juntos, vamos crescer juntos. Existe esse lugar realmente que Deus tem preparado pra gente. E a primeira franquia do Ibrahim? Você vai arrumar um problema. Já tem uma pessoa que tá brigando com a gente, falando, eu vou ser o primeiro franqueado. Quando tiver lá, eu quero ser o primeiro. Tá brigando, ele já langou, rapaz. Segundo tá bom, tá? Vamos crescer. É importante que todos vamos crescer. Gostei, mas eu gostei da ideia, de verdade. Eu sou uma pessoa que... Eu sou meu perfil de... Cada um tem um perfil, né? De empresário. Meu perfil... Eu sou um perfil mais analítico. Eu gosto de entender realmente o que é. Pô, meu contador, ele fica maluco, porque eu pergunto tudo mesmo, eu gosto de entender tudo. Mas, por um lado, isso é bom, mas eu não sou chato, entendeu? Uma coisa que eu não sou chato. Mas eu gosto de entender as coisas como que elas realmente funcionam e ter a mente muito aberta para isso é viável. Porque, às vezes, já me ofereceram muitas coisas também e eu olhava assim e falei, cara, isso não é viável para mim, não. Acho que não combina. Mas dentro do cenário que eu já entendi, eu sou o perfil do público. Você é um perfil. Eu percebi isso. Você é bem espertinho, né? Não? Sou não. Gente, tem alguma frase de vocês? Vocês gostam de falar para as pessoas? Que vocês gostariam de comunicar aí? A minha frase é avançar sempre. Avançar e expandir é um lema de vida. É o que eu vivo de verdade. Essa é a minha frase e é tatuada. Avançar. Acho que é buscar entender o que você... Qual que é o seu posicionamento de vida, o seu propósito de vida e perceber quais são as lacunas que você precisa melhorar para viver aquilo. Né? A gente estava falando um pouco sobre isso de manhã antes de vir para cá. Cara, o que a gente pode fazer, que no meu caso, que eu posso fazer para melhorar, para chegar nesse lugar onde Deus já preparou, onde Deus tem preparado para a minha vida. Então, realmente fazer essa autoanálise realmente sempre. Né? Se permitir fazer essa autoanálise sempre para que você consiga avançar cada vez mais. Você, Patrick? Vou copiar um cara que eu gosto muito, já até citei ele aqui. Como eu sou carioca, eu gosto dessa frase, dessa expressão, e é a minha área. É o bora vender. Eu dou o filho do G4. É o bora do carioca e vamos vender, porque a gente tem que entregar a solução, tem muita gente precisando desse suporte. E para você, possível franqueado, para a gente aí trabalhar junto e bora. Então é isso aí, gente. Hoje nós recebemos aqui todo o staff de sócios, o Gabriel Cardoso, o Jonatas Feijó, Patrick Santos, eles que são cofundadores, né,
da BioSST, que é uma empresa especializada em gestão de saúde e segurança do trabalho, com atuação nacional. Hoje eles atendem mais de 1.500 empresas em todo o Brasil. A BioSST nasceu com o propósito de descomplicar o segmento de SST, oferecendo soluções ágeis, humanizadas, eficientes, com atendimento personalizado de tecnologia aplicada, e atualmente a empresa está realizando a sua expansão pelo modelo de franquias. Então é isso. Se você está aí do outro lado, se encaixa nesse perfil que nós hoje conversamos aqui. Você que é uma pessoa influente, uma pessoa que conversa e lida com muita gente de influência, com empresários. Talvez você é um advogado, um profissional da contabilidade, ou é um empresário também, ou você não se encaixa em nenhum desses perfis, mas você é uma pessoa que tem muita vontade e está querendo empreender, e está com muita vontade mesmo de fazer mais renda, tá aí essa grande possibilidade de ser um franqueado da BioSST. Então, muito obrigado ao Gabriel, ao Patrick, ao John. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Desejo muito sucesso, sucesso nas vendas, que numa próxima conversa nós viemos falar sobre um número muito maior do que 100 franqueados. Se Amém. Deus quiser.